A minha mãe é oriental, meu pai é brasileiro, e aí ela sempre ficou muito preocupada com o futuro, porque a gente fala que vendedor ganhava muito dinheiro, gastava muito mal, e na velhice não sobrava dinheiro. Ele ia precisar. Meu filho ficava na escola, sei lá, 12 horas, 10 horas. Ele era mais filho da escola do que meu. E aí começa a vir essa culpa, não é nem da maternidade, é do que faz feliz mesmo, né? Do que que vai valer a pena depois, né? O que eu quero me arrepender, porque sempre vai ter um arrependimento. Pra futuro, né? Deu errado, acabou tudo. Então é bom diversificar, ele tem as coisas dele, eu faço as minhas. Mas assim, hoje eu brinco que é um maior arrependimento, assim, é eu não ter pensado nisso antes. Se eu não direcionar meu filho, ele vai ter os mesmos problemas que eu tive, ele vai cometer os mesmos erros que eu cometi. Vai sofrer as mesmas dores, né? Então eu falo, né, eu até brinco, é pra conseguir educar ele melhor. Eu me regulo pra regular ele. Tem ligação que espera. É que eu nunca deixei esperar, mas tem problema que dá pra esperar. Cara, se você não conseguiu falar comigo 11 horas e você vai falar uma, você não vai... Desculpa. Vai morrer por causa de 2 horas. Não tem assunto que não dê por causa de 2 horas. Você vai esperar. Você vai esperar. Mas é aquilo. E não é chavão, é uma realidade. É muito melhor você se arrepender de coisa que você fez do que não fez. E então, outra coisa também, outra coisa que eu aprendi também, isso já é sem meu. É pelos meus. Foda-se. Ah, você não gostou? Foda-se. Não é pra você, né? É sobre você, né? De você não gostar, você tá falando mais de você do que de mim. Exato. A gente, parece meio idiota isso, mas é verdade. Fala, galera, beleza? Bora lá? Vamos que vamos, correndo pra não morrer devendo, sem preguiça nem medo de nada. Prepara que hoje tem. Galera, vamos para aqueles recados importantes. Curta, se inscreva, compartilha. Tudo aqui desse lado está sendo feito com muito carinho, sempre buscando trazer o melhor conteúdo para vocês, de maneira que traga sempre alguma coisa positiva, um aprendizado, algo que vai mudar a sua vida. Então, a reciprocidade. Sua parte é só curtir, se inscrever, compartilhar. Gostou, curte. Não gostou, curte também, né, Lucão? Curte também, meu jovem. Como é que você tá, meu amor? Eu tô ótimo, 12 por 8 a pressão, tranquilinho? Maneiro, daquele jeitinho. Senhora, gostosinho, né? Ah, meu jovem, você falou tudo isso, você brilhou. Mas agora quem tem que brilhar é ele, né? Ou ela. É pra todos, pra quem foi pra Todd. Negócio é o seguinte... Nescau, tudo. Negócio é o seguinte, tem que pagar pra curtir? Não tem que pagar. A unha encrava? Não, encrava. Dá dor de barriga? O dedo não cai. Pelo amor de Deus, então não tem desculpa, né? Gostou, curte, manda pros amigos, pros inimigos. Pra quem foi, o importante é compartilhar, né, meu jovem? Exatamente, o importante é você fazer sua parte, não importa como. Não importa como. É isso aí, meu jovem. Antes da gente apresentar a nossa professora de hoje, que aqui a gente não tem convidado, a gente tem professor. É uma MBA do Correndo pra não morrer devendo. Do varejo, de uma maneira geral. Nossa senhora, aí você regaçou, você foi bem. Nós vamos falar de quem, meu jovenzinho? Antes de falar do nosso Pablo Picasso, aquele recado importante que a galera espera. Aquele que a gente fala junto. Que beleza, que legal. Se inscreva no canal. Esse já pegou também, né? Tá a galera na boca gritando do na povo. rua, eu vou andando na rua, vou gritando, que beleza, que legal, eu completo. É uma barata. Vamos lá, meu jovenzinho. Vamos lá, Lucão. Fala pra galera o que o nosso Pablo Picasso do varejo faz e como que ele vai ajudar quem nos acompanha. Ele realiza sonhos, meu jovenzinho. Por isso que a gente apelidou ele de Pablo Picasso, porque ele faz essas verdadeiras obras de arte que vocês estão vendo. Hoje, o cara é sensacional em equipamentos para a loja. Todas essas belezuras que vocês estão vendo aqui, ele proporciona esse sonho, meu jovem. Então, se você que tem uma loja de calçados e quer colocar confecções, ou tem uma loja de confecções e quer colocar calçados, ou igual eu falei no episódio passado, você tem os dois, mas quer mudar a loja e não sabe por onde começar, não sabia, meu jovenzinho. Exatamente. Galera, toda a parte então de equipamento de loja, o Luizinho tem. Então que você que busca expor melhor o seu produto, chamar mais atenção, deixar uma visibilidade maior, mais qualificada, entre em contato lá com o Luizinho, que ele vai ter diversos equipamentos prontos para te atender, e caso ele não tenha também, você tem alguma ideia, ele materializa, ele consegue desenvolver algo específico para você, como a gente vê em algumas imagens aí que foi desenvolvido especialmente para algumas lojas. Então toda a parte de equipamentos para visibilidade de produto, tanto de calçados, confecções, área de perfumaria também, né? É importante falar. Que tá mesmo porque muito. Hoje temos aqui alguém da área. Nossa senhora! E não é brinquedo não, meu jovenzinho. Fala então, pra galera que vai ter desconto. E se não tiver desconto? Se não tiver, pessoal, entre em contato com a gente, que a gente já fala pro Luizinho que você veio do nosso podcast e o desconto tá garantido. Puxa a orelha do Luizinho agora, aquele sem vergonha. É o Luizinho da Perfitubos, meu jovem. Vamos lá? Vamos que vamos, pessoal. Nossa senhora. Olha,
fala antes. Recado importante. Papel e caneta na mão, que hoje tem aula, meu irmão. Nossa senhora! Manda, solta a voz. Hoje, a nossa conversa, Lucão, vai ser muito além de empreendedorismo. É sobre legado, força feminina, visão e, acima de tudo, propósito. Podemos dizer que a nossa convidada de hoje carrega um nome de peso, pois o seu nome é também o nome da empresa que ela lidera. Ou seja, temos 2 em 1, a física e a jurídica, tudo numa só pessoa. Senhoras e senhores, conosco hoje Natália Akemi Ferreira, CEO da Nath Cosmética e do Instituto Nath. Aos 37 anos, ela já tem uma trajetória que muita gente leva uma vida inteira para construir. Ela é formada em Direito, mas nunca entregou um currículo. Isso porque sua escola de vida foi a empresa da família, onde começou como recepcionista e passou por todos os cargos até chegar à diretoria comercial. E engana-se quem acha que foi só subir de cargo. A Nath é daquelas que arregaça as mangas, vai pra cima e coloca a mão na massa. Além disso, ela é influenciadora, com mais de 610 mil seguidores no Instagram, onde compartilha bastidores, experiências reais e um olhar sensível sobre o universo da beleza. Ela faz questão de dar voz a quem por muito tempo não teve palco, que são as manicures. E é isso que o move. Dar voz, dignidade e protagonismo a essas profissionais. Casada com Rafael e mãe do pequeno Ítalo, de 5 anos, ela é a prova viva de que é possível equilibrar negócios, família e propósito. Recebam com a salva de palmas ela, Natália. Gente! Que absurdo, hein? Me emocionei com essa Que introdução. absurdo, até eu. Você merece, Nath! Mais do que isso, você fez Gente, pouco. eu meu quero esse chat GPT que vocês usam aí. Aqui, ó, chat O GPT. pior é que não é, acredito. Tem Jura? gente que acha que é. Eu já ia Não é. falar, eu preciso treinar o meu melhor aí pra vir. Mas obrigada, fiquei feliz. Que isso, a gente. É um prazer estar aqui, gente. Nossa, prazer é nosso. A gente. Obrigada pelo A convite. gente não cansa de agradecer os nossos convidados, de verdade, que tira o tempo, que é o nosso maior bem, É pra verdade. estar aqui com a gente, batendo um papo, contando um pouquinho da história, falando sobre negócios. Pra nós é sensacional tê-la aqui hoje, de verdade. Gente, Gratidão. obrigada, tô feliz. Gratidão. estamos- Um beijão também, né? Uma gratidão aqui pública pra Michele. Ai, Pra maravilhosa. Michele. Beijos. Gerou Ó, essa conexão entre a coraçãozinho. gente. A gente bateu o nosso santo um com o outro logo no começo. E aí ela te indicou. Então, Mi. Beijão. Obrigado. Que bom. Vamos lá falar um pouquinho, conta pra gente, até pra galera que nos acompanha, que é mais do ramo do calçados, confecções. Conta um pouquinho pra gente o que você faz hoje. Vamos lá. Nath. Eu cuido da empresa familiar que os meus pais fundaram. Tá. Meu pai ele começou como vocês, ele era representante comercial. Ah, que legal. E aí a minha mãe, a minha mãe é oriental, meu pai é brasileiro, e aí ela sempre ficou muito preocupada com o futuro, porque a gente fala que vendedor ganhava muito dinheiro, gastava muito mal, e na velhice não sobrava dinheiro. Iria precisar. Então ela sempre falou que eles tinham que montar uma empresa, que parar de vender a marca dos outros. E aí eles que foram crescendo, ele abriu uma distribuidora, aí ele montou uma marca de esmalte, e aí eu até achava, no começo eu tinha um orgulho, né, porque é meu nome. Sim. Mas depois de um tempo eu achava meio brega. Porque eu falo, mas por que Nath? Ah, porque minha filha chama Nath. Daí você Uau, fala, por que assim, que meio- marca grande que você fala, nossa, é o nome da filha do cara. É. Eu achava meio... Mas aí foi... Coisas da Da juventude. juventude. Normal. Mas aí eu falo que, como a minha mãe orientava, a gente teve muito pouca opção do que a gente queria fazer. Não era o que gostava, era o que tinha que fazer. Sim. Então a Sua gente... mãe, ela era mais linha dura que seu pai? Muito mais. Ah, é mesmo. Muito mais. Geralmente é o pai, né? Que... Não, é minha mãe. Acho que até pela cultura Sim, ser japonesa. sim. Então a gente começou muito cedo na empresa. Então eu cuido dos negócios da família. Hoje só tô eu. O meu irmão não tá mais. Eu tenho um irmão que trabalhou muito tempo comigo. E aí ficou só eu e os meus pais também já não estão mais. Mas é tudo fundado por eles. Eu falo que eu tive muitos privilégios em todos os sentidos. Não tirando a parte pesada, difícil, cansativa que existe. Mas eu só fiz isso, assim, nunca fiz outra coisa. Então, foi da recepção, pro parte comercial, pro financeiro, departamento pessoal, recursos humanos, eu fiz direito por causa da empresa. Ah, por conta da empresa. Da empresa. Que você foi É que eu fui fazer muito direito. rebelde, né? Eu era uma adolescente Garotinha rebelde. rebelde. Sim. Então, minha mãe falou, tem que fazer uma faculdade, vai fazer alguma coisa. Aí eu falei, direito. Sim. Mas era 5 anos. E aí eu falei, por que eu não escolhi, sei lá, uma faculdade de 3 anos, 4 anos? 2, sei lá. Mas aí foi. Fiz até pra tentar me encontrar, porque eu não gostava de fazer nada. Sim.
E aí eu E logo... eu era... Eu sou bom nisso. Eu sou madruga, velho. Não existe trabalho ruim, né? Ruim é ter que E eu fui trabalhar. obrigada. Então, a minha mãe, assim, eu era aquela menina de 16 anos que não queria fazer, não queria trabalhar, não queria ajudar em casa. Ela falou, não, alguma coisa você tem que fazer, então vamos pra empresa. Aí eu comecei na recepção. E eu me lembro que quando ela me colocou lá, eu falei, ela vai deixar a recepcionista, eu vou ficar lá, sei lá, sentada, mexendo no celular. Não, ela tirou a recepcionista e você vai ficar na recepção. O cargo é seu. É seu, você vai fazer. E aí eu acho que eu fui me encontrando também. Foi muito bom pra você, na Foi, pra mim verdade. eu fui me encontrando. E era uma coisa que era nossa, era da família. Já era Já era a Nath. Já era a Nath. Já era a Nath. Então, ele já não era mais representante, Não, já ele não era tinha uma distribuição. marca. Ele não tinha uma fábrica. Ele terceirizava numa Tá, fábrica. ele tinha só a marca. Só a marca. Hoje Hoje a gente... e depois, também é fábrica. Aí é fábrica, a gente montou tudo. Que é sempre meu irmão que vinha com essas... Porque quem dá pra ter margem melhor tem que ter fábrica, então vamos montar uma fábrica. Ô, Nath, e até entrando nesse assunto, depois a gente volta nisso que você Tá. tava falando. Mas aí até alguns outros papos que a gente teve com a galera que trabalha com perfumaria, cosméticos e tal, é um grande, às vezes, desafio ter a fábrica, né? Porque É cruel. o consumo, você montar uma fábrica para consumo próprio é um grande desafio, tanto que é por isso que a galera terceiriza, né? Então você tem que ter uma venda, né? Um selim muito alto para que isso se pague. E esmalte, você tem que ter volume. Porque esmalte é um produto barato, a margem é baixa, A concorrência absurda. desleal. Os líderes, assim, a desproporção de venda dos líderes para os menores é absurda. Então, eles dominam, por exemplo, 70% do mercado. E aí, 30 marcas brigam por 30. Entendi. Todo Todo mundo dividindo a fatia do bolo. Exatamente. Então, é bem desafiador. Tanto que a gente demorou anos para conseguir. Mas a gente tinha uma questão. A gente era muito conhecido em São Paulo. A gente atendia muito bem o estado de São Paulo. Mas a gente não conseguia sair. Tá. Porque aí começou Tinha uma ST. barreira. Exatamente. E aí, por isso a gente... Começou o quê? TST. O imposto mudou. Cada estado tinha um imposto É diferente. substituição tributária. Isso mesmo. Aí, quando entrou isso, que a gente falou, não, a gente precisa ter uma fábrica para poder atender distribuidor para vender para fora do estado. Porque Sim. São Paulo a gente sempre fez muito bem. Meu pai era da rua, atende perfumaria há muitos anos. Então, Era São muito Paulo... conhecido, né? a gente sempre fez bem. Aí fora era uma coisa... E ele sempre foi, tipo, operacional. Vendas. Vem, comercial total. E sua mãe... A minha mãe, toda a parte interna. Entendi. Ela fez faculdade de química. Ela legal. sempre Que nem foi... você fala, um ia caça, o outro... O outro cozinha. preparava. Então. Tipo, Ela caça, fazia o outro cozinha. financeiro. Mas eu falo que naquela época era muito diferente do que é hoje, né? Que ano que eles, que assim, que Surgiu, fundou? né? A Nath, eu tô com 37, deve ter acho que uns 32 anos. Nossa. É bastante. Sim. Eu era bem pequenininha. Mas ela fazia tudo internamente e ele era comercial. E Que ele legal. vendia, Então, eles se dividiam assim, mas é bem desafiador a fábrica. É algo que eu sempre fui contra. Foi uma ideia do meu irmão, ele que correu atrás, aí a gente mudou de Seu irmão estado. mais velho? Mais velho. Tá. Ele tem 2 anos a mais velho que eu. Aí nós mudamos para outro estado, porque conseguimos um incentivo, a gente montou fábrica no Rio de Janeiro, mas começou em Sorocaba. Então a gente começou em Tudo Sorocaba, começou em a gente Sorocaba. montou lá, mas é bem diferente. E eu falo que a nossa maior dificuldade era conciliar tudo. Porque a gente tinha que fabricar, armazenar, separar, vender e entregar. Aí você tem que cuidar do marketing, branding. Não, do zero. Aí A é operação de cabo a rabo. de cabo a rabo. E aí eu falo que a gente viveu para isso muitos anos, né? Para trabalhar nisso. E até foi uma coisa que não era muito uma opção, né? Viu? É o que a gente tem, o negócio, a família vive disso, então vamos todo mundo nisso. E aí, depois de um tempo, meu irmão buscou outro caminho, porque era uma coisa. Ele sempre gostou muito de internet, tecnologia. Aí ele foi pro caminho dele, mas isso faz 1 ano, 2 anos. Ah, recente. Até então, a gente seguiu juntos. Familiar mesmo. Pai, mãe, irmão e eu. Caraca. Nós 4. Então, mas aí hoje você tá sozinho. Hoje eu tô Quanto tempo sozinha. que seus pais saíram? Ó, os meus pais se separaram há 5 anos, Tá. mais ou menos. E isso já deu uma quebrada. Seus Sim. pais se separaram? Separaram. Nossa, porque aí, tipo assim... é. Tá vindo uma história, né? Eu Até a falo gente que eu fica acho triste. que é essa questão do trabalho que gerou até isso. Porque eu acho que Pode pro ser. casamento, trabalhando junto e tudo mais, então eles se separaram. Por isso que a gente separou antes da sociedade. Tá vendo? Deu certo. Deu certo. Já, velho. Aí os meus pais, eles falam, eu falo que a gente teve muita sorte, porque eles largaram a empresa sempre sem ficar palpitando, opinando. A minha mãe eu estava esgotada. Eu acho que pra ela Aguentava foi um mais, alívio, né? Vinícius. E o meu irmão foi pro financeiro e eu fui pro comercial. Então, pra minha Tipo, mãe, eu você acho assumiu o papel o que do meu seu pai fazia e e ele ele sua mãe. assumiu o que a minha mãe fazia.
Então, pra minha mãe, eu acho que foi um alívio. E hoje você tá com o papel dos três. todos. Dos três. Aí hoje eu fico tô sozinha. É bem mais difícil. Eu falo que é uma das coisas que hoje pra mim é desafiador, porque eu tenho minha família, eu tenho meu filho. Então já não é mais igual pra mim era, por exemplo, eu sair sem ter hora pra voltar. Hoje eu quero ficar mais em casa, ver meu filho. E eu falo que desde o começo, o trabalho sempre foi uma prioridade pra mim, que é uma das coisas que eu mais me arrependo. Entendi. Que eu priorizei uma área da minha vida que é importante, mas Não é a principal. não é a principal. Então eu falo que hoje eu tô num momento muito diferente do que da Natália de 3 anos atrás, de 2 anos atrás. Entendi. Porque hoje eu cabeça quero. virou. Eu falo que eu brinco que. Será que não é gostoso bater um bolo 2 horas da tarde? Não Sim. sei, eu nunca fiz. Não sei como que é. Sim. Eu vejo na escola do meu filho as mães de roupa de academia. Será que não é legal? Eu ir, sei lá, 3 malhar. da tarde. O que você vai fazer hoje? Pilates, meio-dia. Sim. Não sei, eu nunca vivi isso. Então eu sempre saí cedo, trabalhei. Mas hoje suas prioridades estão mudando. Mudando, bastante. Coisas que eu achei que eu nunca ia sentir prazer em fazer, eu já comecei a ver graça. Que é bater bolo 2 horas Que da é bater tarde? bolo 2 horas da tarde. Que é poder falar, não, hoje eu vou ficar com você. Hoje eu vou deixar o celular carregando e a gente vai fazer um piquenique no parque. Sim. Que até então, pra mim, era uma coisa até sem graça. Eu Sim. nunca imaginei que eu ia, nossa, ver graça. Só que ele vai fazer 6 anos. Criar memórias. Né? Exatamente. E eu não conhecia ele, né? Sim. Meu filho ficava na escola, sei lá, 12 horas, 10 horas. Ele era mais filho da escola Da do que escola seu. do que meu. Ah, E aí começa a vir essa culpa, não é nem da maternidade, é do que faz feliz mesmo, né? Do que você. Do que vai valer a pena depois, né? O que eu quero me arrepender? Porque sempre vai ter um arrependimento. é. Então, eu nunca achei na minha vida que eu iria um dia falar que, poxa, eu acho que vou me arrepender de talvez deixar um pouco de lado a carreira, a empresa. E qual foi o start, né? Mano, minha pergunta era a mesma. Qual Eu ia foi o falar, start? De onde veio isso? Eu acho que uma autorreflexão do meu casamento. Porque eu falo que o meu temperamento eu tenho um temperamento mais masculino, de brigar. Uma energia isso. masculina. E aí, vendo a infelicidade do casamento dos meus pais, eu me via na minha mãe, nas atitudes dela, no jeito que ela fala. E aí eu falei, opa, o meu fim vai ser o mesmo que o dela. Então eu preciso ter um olhar mais feminino pro casamento, pra família. Porque tem cara que casa e quer uma sócia, tem cara que casa e quer uma mulher. Sim. E aí eu sou, né? Não era. Eu sou não é tão fácil conviver. Eu tenho uma opinião muito forte, eu me imponho muito. E aí, dentro da casa, da família, isso é um problema. E aí, se eu não cuidar disso em curto prazo, no longo prazo, meu casamento vai ser falido. Sim. E a decisão mais importante da minha vida é o meu casamento. É com quem eu casei. Ainda que eu não tenha... eu até brinco, né? Que a gente não fez todas as etapas. De, namorar, casar. Não, a gente atropelou isso. Mas eu escolhi ficar casada. Então, eu falo que logo que você conheceu, você casou rápido? eu engravidei. Ah, tá. Aí eu já tive casou. um relacionamento, aí terminei. Aí eu conheci o Rafael e fiquei grávida. 5 meses. Você não namorou? Não, Não deu tempo de não namorar. deu tempo. Então eu engravidei, aí o Ítalo nasceu, aí a gente se conheceu nesse processo do Ítalo nascer. Nossa, e tal. então foi tudo junto, né? E eu falo que o meu casamento, ele não foi assim uma coisa. Acho que eu nunca falei isso pro Rafael, inclusive. Eu não casei por amor. Eu casei no medo. Falei, porra, engravidei. Preciso casar. Como que eu me blindo de tudo? De patrimônio, de Sim. vida, de. O que eu faço? Casa. Sim. E isso bem transparente. E aí, com isso, eu aprendi a amar mais ele. É claro que eu me apaixonei, tinha Sim, tesão. sim. Mas amor, assim, que você fala, nossa, você planejou, você conheceu, não tinha. Então, o meu casamento em si, ele foi uma coisa pra... Foi no susto. Sim, e pra proteção. Olha, e se der errado? Pensando em dar errado. Pra quando Você se der preparou errado, pra dar errado. Me preparei pra dar errado. Pra quando der errado, tá tudo certo, Na segue sua verdade, vida, eu sigo a O minha. casamento já é se preparar pra dar errado. Só não sabe que horas, né? Exato, Quem mais cedo não? ou mais. Então, Então, mas você acha, ou tem certeza, que ele tinha o mesmo pensamento Não. que você? eu acho que ele... Apaixonou mesmo. eu acho que ele foi no susto, mas ele tem um Ele já temperamento sabia o que queria. diferente. Mas o temperamento, ele é um cara Aquela- mais calmo, ele já e tinha... aquela visão... De família. Ele Aham. queria uma família. Tipo, aquela história de filme mais... E ele falava pra mim... Você é um era des- muito racional, você era a razão e ele o coração. É um desperdício você não ser mãe, ele ainda brincava. Você vai ser mesmo? uma boa mãe. E eu não... Falei, imagina, que horas, Nunca, né? Não né? tem como. E aí eu falo que... Caramba, e ele teve a calma. Graças a Deus. Porque Graças quando meu a filho Deus. nasceu, eu pensei em... Cara, vai... Né, Vinícius, ainda meu irmão, né? Vamos
dar alguma coisa pra ele sumir. E a gente vive a vida. Essa criança eu volto a trabalhar, porque não vai dar. Mas ele teve paciência. Olha e tem a isso. questão também dos hormônios, da maternidade, que Não, é um então, caos. Nossa, isso é um complicado. caos, Isso é. é complicado. E aí eu me Sabemos via, ele chorava, o moleque, eu não sabia por que ele chorava. Não fala, né? Não. É difícil. E aí você Não vai tem nenhum perdendo manual, é difícil. Você vai perdendo a paciência, né? E aí, mas aí deu certo, tá fluindo. E assim, ó, a gente gravou até um episódio, que ela tá falando, tô lembrando aqui do episódio, a gente gravou com 3 mulheres que trabalham, a sua história se enquadra muito bem dentro desse contexto. Porque foi maternidade versus vida profissional. O tema do episódio. E as 3, uma não tinha filhos, mas ela sofria muito com a cobrança De ter filhos. de ter filhos. Tem 40 anos. A outra, uma representante muito bem sucedida do nosso meio, uma sensacional. Vou deixar um beijo pra Lu, de confecções, tem 3 filhos. E ela falou que quando ela começava, então na época que ela engravidou e tal, ela falou, a gente não tinha condições, era 0. E eu levava eles, tipo, junto. Então ela falou, entre um atendimento e outro eu dava madeira. Tipo, era uns negócios muito loucos. Só que eu precisava trabalhar. Não tinha outro jeito. E a outra compradora de uma rede muito importante do nosso segmento, que também, com os percalços de filhos e tal. A gente tava falando porque... Inclusive, ela teve uma decisão difícil. Foi mesmo. Né? Ela trabalhava numa outra empresa que não vinha fazendo bem para questões de cabeça e familiar dela. Ela tomou a decisão de sair da empresa, de jogar tudo pro alto. Por conta da família. Muito corajosa. Então, mas por muito tempo, não era uma coisa importante pra mim, assim. Eu achava que ele que ia levando, mas aí começou... E aí, essa virada de chave foi essa questão do casamento, que eu olhei pro meu casamento e falei, vai dar merda. Sim. Não vai dar certo. Você conseguiu enxergar lá na frente. Eu falei, Mas eu vou ter um problema. Essa decisão, Nath, esse start, vamos falar assim, isso começou a mudar, se transformar ainda antes da separação dos seus pais ou depois? Não, depois. Ah, então foi esse tipo gatilho que você falou, depois. não quero Porque isso. que eles não eram felizes, a gente via. A gente tava na mesma casa, eu não tinha casado ainda. Eles se separaram bem na época que eu casei. Eu casei, tive meu filho e eles se separaram. Mas que o casamento não era feliz, era nítido. Então fazia um tempo que a gente já assistia um casamento não muito feliz. Mas até então eu não... Tudo bem. Não, pra mim, o casamento não deu certo. Eu fui uma das pessoas que falei, mãe, é isso que você quer? Porque foi ela que quis. Separa mesmo, vai ser feliz, te resta quanto tempo, né? Sim. Porra, já... Sim. Mas aí hoje eu acho que eu não sei se eu falaria isso. Porque foram 42 anos de casamento. Nossa. Puta trampo. Não, vou falar sério. Puta Exato, E outro mercado tá uma bosta. Vai arrumar um cara hoje com 65 anos. Esquece. Não dá, Arruma um cara com 20, com 30. Não, aí, pior ainda. Arruma 40. Tá pior. Arruma um Arruma um cara. Acha um cara. Acha o cara. É só viado. Tá foda. verdade. Não dá. Meu, eu tenho umas primas, de verdade, Não dá. que elas falam, não sei o que acontece. Eu brinco antigamente, quando a gente... Até o linguajar, né? Mas antigamente a mulher, se ela falava, hoje eu vou dar. Ela dava. Hoje não dá, dependendo de onde ela for, ela não dá. Ela nem consegue. Esquece, Exato. ela não Nem consegue. E pior que tem uma galera que fala isso mesmo. Mas não tem É como. por isso que tem uma galera que tá até compartilhando, né? O primo dele aqui, tinha 2. Uma aceitava dar uma... Você acredita? Mentira. E não é nem Verdade. zoeira. É verdade mesmo? Era um trisal. mesmo, eles deram entrevista pra UOL e tudo mais, trisal. Porque eu sempre achava, tipo, legal dos outros, né? Mas aí apareceu na minha família. Tipo, do nada. Verdade. Ele namorava com uma, essa deu um pé na bunda dele e arrumou outra. Essa menina arrumou outra. E aí ele ficou sofrendo, ouvindo Luan Santana, tipo, sofrendo de amor pela primeira. E aí eles marcaram um dia. Aí foram os 3. Ele E tá aí- bem, vai. Ele tá bem. Ele tá no Aí lucro. ele aqui, ó. Ele tá Mano, no lucro. Aguentar a uma princípio, difícil. você fala, não, Mas Paulo é não quer casado? Mora na Então, mesma eles casa? Não, agora separaram. Mas Não, ela aumentou, engravidou. Coitado do cara. Mentira. Verdade. Você Ela parou? engravidou. Mas ela não engravidou dele, não. Ela fez inseminação artificial. É loucura total. Que isso? Elas, Para tem tudo. Eles trabalham? Eu não sei. Porque é muito Não, eles tempo, trabalhavam, cara. né? Não, Puta mas agora eu não tempo sei pra o que pensar acontece. nisso. Não, exato. Não, mas imagina que loucura. Não, nem imagino. Eu também não consigo. Enfim, mas Voltando. assim, já tá difícil Volta- arrumar um cara já tá e sua difícil. mãe, tipo... E aí exato. ela quis separar. E e seu eu- pai conseguiu? Então, homem é foda, né? Com todo Homem é respeito. diferenciado, é. 2 meses ele tava com outra. Olha aí. Casou. Tá casado. Não ouviu o Luan Ó. Santana? Não. Não ouviu o Luan Tava com Santana? ela que quis separar, né? É, exatamente. Pô. Aceita as consequências das suas escolhas. Ema. Mas ele casado, tem É uma outra mesmo? mulher, vive a vida dele lá, Quantos anos tá seu bem. pai tem? Tudo bem, Boa gente? pergunta. Ele Legal. eu acho que deve estar Por com aí. meia. Por aí, 66, sim. 66. Entre 60 e ela 70, É, tá. mais ou menos. Tá. Ele tá bem, tá lá. Tá bem, Tá que a folha legal. ali embaixo de dinheiro, tá de boa. Mas ele tá casado. Ela não, ela continua sozinha. Na pista. É, na pista.
Mas hoje eu acho que eu teria dado... Não, mãe, tenha um pouco mais de paciência, por essa questão do casamento. Então hoje é uma fase um pouco diferente nesse sentido. Eu já não tenho mais tanto tesão, assim, em algumas coisas que eu tinha antes. Vai mudando, né? Vai, eu nunca imaginei. O meu pai falava isso e é a pura realidade. Eu sempre falei, nada a ver, pai, sempre. Mas agora eu também tô concordando com ele. Porque assim, ó, a cada 10 anos, os nossos sonhos, eles mudam muito. E aí você lembra, quando você tinha 20 anos, tipo, seu sonho era um puta sonho bosta. Que você achava um negócio... Né? E aí hoje você fala, meu Deus. Né? Aí, tipo, com... E depois de filho, tudo envolve filho, né? Tudo. Felicidade, o filho tá junto. Sonho, tá junto. Viagem. Realização, tá junto. Viagem. Tudo pra aí, tudo. E assim, é muito difícil, na minha opinião, conectar isso. E equilibrar bem todos esses pontos. Então, em qualquer outro momento, eu daria muita prioridade pro trabalho, como eu já dei. E aí também eu aliviava muito o lado do meu marido. Porque daí eu trabalho, eu resolvo, eu faço, não sei o quê. Amigão, o B.O. é seu. Vai você. Eu quero ficar em casa um pouco, eu quero ficar mais com ele. E depois que seus pais saíram, seu irmão saiu, você não trouxe ele pra dentro da empresa? Ele tem a carreira dele? Ele tem uma construtora, ele trabalha... uma construtora, boa. Ele constrói lá a casa, ele faz as coisas dele. E eu também não conseguiria, acho que trabalhar junto. Não daria certo. Não. E também foi o que te mudou, foi ver o que não deu certo. Aí trazer ele pra dentro da empresa seria praticar algo que você viu que deu errado. Então, e aí eu acho que também nem saudável para futuro, né? Deu errado, acabou tudo. Então é bom diversificar, ele tem as coisas dele, eu faço as minhas. Mas assim, hoje eu brinco que é um maior arrependimento, assim, é eu não ter pensado nisso antes. Porque daí eu já estaria numa fase diferente hoje, né? De filho, de casamento, de família. Mas o meu casamento tá bem, a gente conversa bastante. Mas é algo que eu me arrependo porque eu falo que essa era uma decisão que tinha que ter sido minha. Eu tinha que ter escolhido, né? Eu tinha que ter parado, feito algumas escolhas diferentes. São momentos, né? Não tem como descobrir a senha, né? Qual que é os números da Mega Sena. Tipo, a gente não vai saber, exato. E assim, seu filho é novão. Tipo, dá tempo. E o que passou, já passou também. Não tem mais o que fazer. Dá muito tempo, é de boa. E como vencendo foi... Não sei se já tá, tipo, maduro, né? Mas como que foi esse processo? Porque muito mais do que você querer, você mudar... É difícil. Então, a gente quer muita coisa, só que, sua vida toda sempre foi de uma maneira diferente. Eu até brinco que quando... Você fez terapia, tipo, algumas coisas? Eu faço terapia, mas eu faço terapia pra eu Porque eu vejo na minha mãe muitas coisas que eu vejo em mim. E que é o que eu menos gosto nela. Então, eu falo, eu preciso melhorar isso em mim, porque eu vou ficar igual ela. Eu sou ela, né? Eu tenho muito dela. Então, eu faço pra me resolver. E eu percebi nesse processo que se eu não direcionar meu filho, ele vai ter os mesmos problemas que eu tive, ele vai cometer os mesmos erros que eu cometi. Vai sofrer as mesmas dores, né? Então, eu falo, né? Eu até brinco, é pra conseguir educar ele melhor. Eu me regulo pra regular ele. Porque não tem como, né? Não tem como. O Ítalo ele é uma criança super agitada. Olha pra mim, né? O Ítalo fala palavrão. Ele escuta eu falar. Então, assim, eu me regulo pra regular ele. Porque senão... E durante um tempo, eu tinha muita preguiça. Falava, vai, puta trampo, né? Depois eu vejo isso. Vamos pôr na escola. Leva pra escola. Bota babá. Põe babá. Então, o Ítalo foi condicionado. Tinha sempre alguém interagindo, brincando, servindo, fazendo. Resumindo, vai ser um bosta. Vai chegar uma hora que eu vou olhar pra ele e vou falar, o que eu fiz com ele, né? Porque ele chorava, reclamava, põe babá de dia, põe babá de noite, põe não sei o quê. E aí, uma hora eu falei... Tô criando um monstro. Um bosta. Daqui a pouco ele vai ser o quê? Chato, nada tá bom. Tudo na hora dele. Tudo ele reclama, ele tem tudo. Mimado, né? Mimado. E aí eu fui olhando pra ele e eu fui me vendo. Falava, eu que tô fazendo isso com ele, né? Ele tem tudo a hora que ele quer. Toda hora ele não conseguia ficar em tédio. Então não tinha um minuto de... Porque toda não dava tempo de ter tédio. Tinha alguém interagindo com ele, brincando com ele, carregando ele. Era num nível de eu chegar de fim de semana... leva ele pra passear. Sabe? Putz, eu nem ficava com ele durante a semana. Leva ele pra dar uma volta, leva ele pra andar no condomínio, saco cheio dele. E daí quando você olha, você fala, cara, é seu filho. Você vai fazer que horas isso, né? Vai esperar ele ter 16 anos? Aí acabou, porque eu vou detestar ele, ele vai me detestar. Exato. E aí acabou. Então, como que eu consigo fazer isso? Foi do nada. Eu falei, Rafa, eu preciso trabalhar menos. Então, ele estava na escola integral. Primeira decisão, meio período. E aí, eu coloquei ele no meio período na escola e aí eu sou obrigada a ficar com ele meio período. Sim. Eu achei que ia ser muito mais difícil. Eu achei que ia ser pior. Porque ele é aquela criança que toda hora ele chama, não sei como é a de vocês, mas é atenção eterna, assim. Não, mas a minha esposa falou esses dias assim, se a cada vez que minhas filhas chamassem mãe,
eu ganhasse 1 centavo... Eu tava milionária. Um centavo. Esses dias na homilia do Milionária. padre, olha o que ele falou, que legal. A gente vai pra igreja e tal, o padre lá, mó da hora, ele falou assim, a palavra que a criança mais fala é mãe. E quando fala pai, cadê a mãe? Mas É verdade. E aí eu mudei ele, coloquei no meio período e fico com ele. Então ele... Aí você viu que ele é mais da hora do que você imaginou. E eu vi defeitos que eu enxergava leve, que eu falei, opa, eu preciso resolver isso com ele. Ou coisas que eu falei, nossa, ele sabe isso, ele consegue aquilo. E meu irmão um dia me chamou, ele falou, viu, você consegue vir? Eu falei, não. Qualquer momento eu ia deixar o Ítalo de lado e ia lá conversar, fazer uma reunião. Aí ele me ligou um dia e falou, viu, tem que ser tal hora. Eu falei, não, eu não consigo mais. A partir de hoje é a partir da 1h30. Agora eu preciso ficar com ele de manhã. Então foi meio que no foda-se. Vai ser assim, foda-se, e é isso aí. E aí. Sabe o mais legal? E eu fiz nas férias, né? Aí eu falei, fudeu, mano. Julho, caralho, a escola fecha. Sim. Eu falei, é meu filho, eu preciso fazer. Porque eu pensei nisso, eu falei, cacete, ainda meu marido B.O. falou é que você não meu, esperou. Mas daí ia se esperar, porque daí ia ser julho, depois Sempre ia vai ser ter agosto, aí alguma ia ser coisa. janeiro, aí ia ser dezembro. Aí eu Exato. falei, não. Aí foi do nada, eu fui na escola, falei, eu quero mudar ele pro meio período. E a primeira coisa que ela falou, não dá pra voltar. Se Mas você falou, tá mudar, eu falei, tá bom. Tá bom, seja o que Deus quiser. E o Rafa, tipo, aqui, mano, ela tá bem mesmo. O Rafa falou assim, tá a única coisa que ele falou você, tá? Eu não consigo. Porque você tá querendo que eu assuma as coisas, tudo, então é você. Só você pra precisa deixar, vou deixar claro, né? você tem que ser você. Eu consigo ajudar uma coisa ou outra, mas isso aí é seu, tá bom. E aí eu falo que aí eu comecei a ter momentos com ele que eu nunca tive. Nunca. E fala sério, é muito bom, né? É muito bom. Não vou falar que tem uma hora que enche o saco. Não, eu falo, caralho, vai normal. pra porra da televisão, né? Tá o celular aqui, fica Isso, uma horinha. Eu Dá sei um que não é sossego, bom, é. mas Eu sei que também não é um bom, bom mas sossego. assiste aí. Um pouquinho também não vai matar ninguém. Só hoje, né? Só tá. hoje. Mas aí foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Então é uma coisa, eu falo que é uma fase, eu até brinquei, eu falei, o que eu vou contar, né? Mas Porque sabe eu não tô na fase da pegada, da meta, porque eu gostava. Então, mas hoje você também não tem alguém na empresa que assumiu esse papel? Não. Por exemplo, você não colocou um gestor, um Ainda gerente? não. Algum... Eu faço isso ainda. Só que aí eu aprendi também, e aí demorou um pouco, que tem ligação que espera. É que eu nunca deixei esperar, mas tem problema que dá pra esperar. Cara, se você não conseguiu falar comigo 11 horas e você vai falar uma, você não vai... Desculpa. Vai morrer por Não causa de tem 2 assunto horas. que não dê por causa de 2 horas. Você vai esperar. Você vai esperar. Meu, sabe o que eu acho disso? Sua terapeuta tá muito orgulhosa de você. Porque eu tô vendo você falando dela. da terapeuta dela. Da Não, dela de e da mim. terapeuta. Não, mas você vai esperar. E isso você tá me ensinando, de Não. verdade. Não, você vai Sabe esperar. E por eu vou te quê? falar também, porque o que eu ganhei nisso? Eu até falo assim de tudo, do mercado. Nada. Sim. Teve momentos que a gente precisou muito de ajuda e uma galera falou, foda-se. Não. Quem falou, ela vai esperar. Ela vai esperar. Exato. Agora eu que não consigo. Exato. E eu tive que esperar. E eu aprendi também que, porra, agora você vai esperar, eu não consigo agora. Mas eu sempre falo, a gente tava numa loucura que eu não conseguia ver também. E aí depois, chegou um momento que eu falei, eu falo que isso veio por problemas, né? Nessa questão de família, de separação, do meu irmão sair. E aí quando eu olhei, cara, o trabalho é super importante, as pessoas são legais. Cara, é time, né? Tem gente na Nath que eu considero mais do que qualquer outra pessoa, de família. Só que Tem quantos colaboradores? hoje a gente tem, somando os representantes, deve ser umas 70 pessoas, Nossa, mais ou bastante menos. gente. Já teve mais, já teve menos. E aí eu falei, isso vai ter que esperar agora. Isso não é, essa pessoa vai esperar. Esse cliente vai esperar. Esse problema vai esperar. E aí também eu conseguia dormir, eu não conseguia dormir. Eu falava, puta que pariu, eu tenho que pagar, eu tenho que resolver. Aí chegou um momento que eu falei, cara, eu vou ter que resolver do mesmo jeito. Se eu não dormir, fudeu. Eu vou ficar com Vai ser sono pior. sem resolver. Vai ser Eu vou ficar pior. com sono devendo, eu vou ficar com Exato. sono com problema. E aí eu fui apertando o botão. Demora um tempo, mas aí eu fui... É um problema, ele Aos vai continuar poucos. sendo um problema. E eu vou fazer o quê? É um problema. Não Então, depende mas 100%. o legal que eu tô achando de ver aqui é que você tá num momento que eu não sei se sempre foi assim, acredito que não, porque é doloroso, mas assim, você tá falando de uma maneira sem peso. Pra Não, você eu- tá Tranquila, tudo né? bem, De você tá coração, muito Eu consciente. tô foda-se. Eu tô muito foda-se pra muita coisa, assim. De verdade mesmo. Tem coisas que... Ai, mas isso aqui... Foda-se. é. E fazendo um paralelo com o momento da empresa, você, de certa forma, começou a dar mais foco para outra área da vida. Só que... Reflete 100% na empresa. Refletiu. Reflete. Bastante. Que já era um pouco esperado, mas reflete muito. Até porque é uma empresa familiar. Então, era gente que puxava, gente que fazia, gente que ia, gente que... Então, isso reflete muito. A Michelle me chamou hoje. Oi, você está sumida.
Porque era time toda hora, e oi, não sei o quê. E eu ia num cliente com eles um dia, no dia seguinte ele deu, cadê a proposta? Quanto ele mandou? Quanto que ele quer de desconto? E a bonificação? O que ficou? Eu não deixava ela esquecer daquilo. Sim. Aí no dia seguinte de novo, cadê? Faz uma semana, acelera ele, não sei o quê. Daí hoje eu já... a Michelle ainda brincou. Oi? Eu falei, oi. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Tudo ótimo, eu tô bem, tá tudo certo. E daí eu entendi também que, eu até brinco, que a Nath, por muito tempo, ela foi uma empresa carro forte. Ela transportava muito dinheiro, mas não ficava porra nenhuma. Margem baixa, pouca chance de errar. Esmalte, o que você erra, cara, você vai perder dinheiro, bastante. Então eu fui entendendo que tem conta que não valia tão a pena. Que eu precisava tirar. Rever, né? Rever. Que tinha vitrines que eu estava, que era uma vitrine que não me fazia mais sentido. Que tipo, 20 anos vitrine. Porra, cara, preciso ganhar. Então a gente foi também fazendo algumas decisões de... Aqui não dá mais pra eu ficar nesse espaço. Isso aqui não é mais pra mim. Então esse mercado eu não consigo mais atender. Eu não acordo cedo e vou dormir tarde pra isso, né? Exatamente. E aí, assim, uma vez no Natal com meu irmão, ele perguntou pra mim, ele falou, você tá onde você queria estar? E eu tava na casa da minha mãe em Ibiúna com ele, a minha mãe, meu filho, meu marido, e é onde eu quero estar. Então o que a gente tem é o que a gente consegue. A gente não precisa de tão mais. Até porque a minha vida não é nada luxuosa. Tanto que eu até brinco que na internet não tenho como mostrar luxuoso. Porque eu não tenho. Eu não tenho carrão, eu não tenho bolsa de 50 mil. A minha vida é uma vida normal. Sim. De muitos anos, uma vida normal. De privilégios, estudei em boas escolas, viajei para lugares legais. Mas eu não tenho nada. Fruto de muito suor, né? Mas assim, nada assim, nossa, que as pessoas queiram. Eu até brinco, eu vou mostrar o quê pra elas? A minha vida é igual a delas, assim, né? Normal. Sim. Então eu até brinco que esse Natal que ele perguntou pra ele, falou, você tá onde você queria estar? Eu falei, eu tô. Ele falou, eu também. Então o que a gente já tem é o que tá aqui, tá tudo bem, a gente tá bem. E é verdade, tem coisas que eu falei, cara, é o suficiente, algumas coisas. É lógico que eu tenho filho, que você quer deixar ele bem encaminhado. Eu tenho um pai e uma mãe saudáveis, que vão viver bastante tempo. Então, você precisa também tomar cuidado. A minha vontade de coração era falar, galerinha, tchau, deu pra mim, mas não dá. Mas eu falo que já deu pra mim, não quero mais. Eu tenho vontade de mandar uma galera... Puta. Sério? Vem pra cá você também. Cara, vai tomar no cu. Tenho muita vontade, mas é muita. É muito assim, ó. É com força. É com gosto, né? Com gosto. A gente fala sobre isso. Vai chegar um momento que a gente vai conseguir fazer isso. Tomara. Vai. A gente vai filmar. É verdade. Vai honrar a gente. A gente vai filmar. Tipo assim, eu não preciso mostrar a cara de quem eu tô xingando. Eu só preciso mostrar que eu xinguei essa pessoa. Isso. E na cara dela. E vai ser gostoso. Vai ser muito bom. E aí mas hoje assim... Vai ser tão lindo, né? Tem gente que é foda. E aí eu fui me... esse lugar não me cabe mais. E eu fui fazer conta também. Porque eu falo que na dificuldade você começa a sentar e falar, opa, deixa eu ver, quanto esse cliente aqui me deu esse mês? Aí eu olhava, cliente que eu falava, puta, eu preciso dele. Não, esse cliente me fode todo mês, eu não preciso dele. Chega, atender ele, tá me fudendo. Sim. E quem errou? Eu errei. Eu fui abrindo a perna quando eu não podia abrir. Sim. Eu fui cedendo quando eu não podia ceder. Eu fui falando sim quando eu não podia falar sim. E aí eu achava que eu precisava muito dele. E aí é questão de 5 meses, né? O primeiro mês você sangra, né? Você fala, meu Deus. E agora? Eu falei não pra ele é um puta de um volume, eu não cedi, eu vou ter que... E agora? Fudeu. Mas daí se eu falo, passou 5 meses, você fala, puta, que delícia, que bom. Mas ainda assim, bem que ainda eu fiz, bem, por que eu não fiz isso antes? Por que eu não cortei ele antes? Por que eu não pensei antes? E aí isso aconteceu muito nesses últimos tempos. Por incompetência da nossa parte, de não conseguir administrar algumas coisas. Mas aí depois que a gente sentou, eu falei, opa, é verdade, esse cara aqui não dá mais. Eu não preciso dele mais. Não valia a pena, né? Ele é vitrine. Eu me lembro uma conta que a gente fez, o cara comprava muito bem e me sobrava tipo R$600. Que eu punha na ponta do lápis. A entrega dedicada. Tudo, promotora, não sei o que. Eu falei, vai tomar no cu. Pelo não. amor de Deus, né? Só que não pode chegar pra ele e falar, viu? Então, vamos aumentar a tabelinha dele. Ele não quer. Ele não quer. Que Poxa, pena. não consigo. Não vai dar. É isso aí, Hoje é isso que eu tenho. Mas E aí a galera, o vendedor, né? Ele acha que você vai ceder, porque você sempre cedeu. Não. Aí todo mundo fica, opa. E aí, a galera, tipo aqui, ó. Puta, e o pai dela, a mãe, o irmão? Não teve uma situação? Certeza. Teve, né? Com certeza. Volta. Volta, pelo amor de Deus. Mas aí é o que eu falo, o time a gente é bem alinhado, bem justo, mas tem coisas que eu fiz que eu devia ter feito antes. Estrutura.
até funcionário que se olhava e falava... Eu sempre brinco, né? Que eu errei muito, porque assim, a gente vai aprendendo que seu feeling é bom, mas que seu feeling te atrapalha às vezes. Foi a pior bosta que eu fui acreditar. Que ele me atrapalhava em alguns momentos. Não atrapalha. Atrapalha, porque eu não sou soberana, né? Eu não tenho a verdade. Mas, cara, tinha uma galerinha que eu sabia que ia dar bosta, eu sabia que não tava... E aí você fala, não... Vou acreditar. É um negócio. Vou acreditar. Vamos sai do operacional. O mundo pode ser melhor. Olha de cima, olha do todo. Vai se mentir. Nada a ver. Né? Assim, deve funcionar pra empresa muito grande. Pra mim, é uma empresa familiar, pequena, tomei no cu. Todas as vezes. Você sai do operacional e deixa uma galera ali, pra mim não funcionou muito bem. Pode ser por incompetência minha? Pode. Então, sou uma incompetente assumida. Na minha gestão funcionava bem assim e vamos seguir assim. Sim. Ah, mas você nunca vai conseguir ser gigante. Nem sei se Sem eu quero problema, mais. sim. Pra mim já... Tá de boa. Então acho que toda essa questão de... Porque você vai buscar conhecimento, né? Chega uma hora que você fala, eu cheguei até aqui, né? E agora? Será que eu sei tocar? E por muitas vezes a gente se questiona, né? Será que eu vou conseguir? Acho que o problema sou eu. Quantas vezes eu não falei, não é possível, deve ser eu o problema. Vamos botar um gerente. Vamos botar um cara... E aí você fala... Porra, não. aí você gasta uma grana com o cara, aí você fala, fudeu, não é o problema, não deve ser eu. Sim, o problema é ele agora. O problema é ele, a culpa é dele. Mas é gostoso ter alguém pra botar a culpa, Sim, né? Eu falo. sim. É muito bom. Sim. E daí eu... Casamento, né? É isso. Nem lembro o que a gente tava falando. Não, então, na verdade eu ia perguntar, você tem mais de 600 mil seguidores. E isso veio... Tipo, foi consequência? Você pensou nisso? Ou foi acontecendo? Foi proposital? Porque não o foi? seu pessoal ele é mais forte, não é? Na verdade, assim, a Nath nunca teve cara. Eu tô há 2 anos na internet. Sim. A Nath era só uma empresa de esmalte, que meu stories era unha e o feed era unha. Que a gente fala com a manicure. Sim. E aí o meu irmão, por ver essa movimentação da empresa ter que ter cara, ele falou, vai você pra internet, grava os vídeos, você fala bem... E eu não queria, puta coisa... Desculpa, assim. Internet pra mim, eu nunca fui consumidora, eu nunca tive Twitter, eu nunca tive Facebook, eu nunca tive nada. Aí ele falou, vamos botar você? Você tá bonitinha, vamos fazer, vai dar bom, japonesinha, não sei o que. Eu falei, vai, vamos pra internet. Vamos tentar. Só que eu sempre falei muito palavrão, eu sempre fui meio boca suja. Mas aí que a galera gosta. Só que daí ele me colocou, e aí eu era um personagem, né? Oi, gatonas, caralho. Eu falava, porra, vou ter que gravar isso. Sério mesmo? Sério, aí eu falava, fazia o que ele pedia, era tudo com TP, eu gravava tudo. E aí as coisas foram tomando uma proporção diferente, porque no nosso meio, que é de manicure, elas foram me associando, a imagem, tanto que elas brincam, mas você tem quantos anos? Porque eu uso Nath há 30. Você tem quantos anos? Você é de verdade? E aí eu fui colocando a cara, e aí no momento a gente falou, o Instagram agora é seu. Vamos tocar o Instagram do seu jeito, vamos fazendo. Mas eu confesso que, pra mim ainda, eu não consigo postar, assim, a minha vida. Entendi. Tem coisas que eu não quero que vá pra internet, tem coisas que eu não quero mostrar, tem coisas que eu não gosto de fazer. Então isso tanto que se você olhar, é bem superficial. Mas mesmo no começo, que tinha o TP, que era aquela personagem, a galera foi conectando, foi gostando, elas foram... Claro, tem gente que não gosta, mas assim, eu nunca tive muito preocupada também com isso, mas eu tinha um pouco de vergonha, porque eu ia nos clientes e eu falava, ele vai ver que eu gravei o vídeo, puta vergonha. Pô, tem uns japoneses que você atende, o cara fala, nossa, que idiota, né? Gravando umas brincadeiras. Aí depois, agora eu não tenho mais, agora eu já faço. E só faz o que quer também agora. Também não fico... É que o pessoal brinca, não, pra engajar tem que chorar. Porra, não vai me ver. Sim. Difícil. Não vou engajar, né? Não vou engajar. Não vou conseguir, não vou atingir. Sim. Porque eu quero mostrar isso aqui. Ah, mas não dá. Então tá bom. Mas tem dado certo, tá com 600 mil seguidores. Mas é que eu falo que as pessoas gostam de ver muito vida, né? E não, pra mim não... Mais curiar do que buscar um conteúdo de fato... Qual que é o diferencial do seu esmalte? Exatamente isso. Cuidar da sua vida. E sempre o DNA da empresa, desde lá do começo, acredito que não, mas só pra mim saber se eu tô certo ou não. Sempre ou não, vocês focaram a comunicação pras manicures? Vou te falar bem a verdade. A gente nunca conseguia passar as líderes, né? A gente ficava, durante muitos anos, a gente foi a 4ª marca mais vendida no Brasil, de esmalte. 4ª marca mais vendida do Brasil? Muito tempo. E a gente não conseguia. Aí eu falava, com quem que essas marcas falam? Aí meu irmão, tudo ele, tá? Eu sou uma bosta pra isso. Sou péssima. Eu faço o que ele pedia. Vai ser isso, então vamos. Beleza. Vai ser isso, então vamos fazer. Eu, pra ideia, eu sou super pessimista. Ele trazia, eu falava, isso é uma bosta. Quando ele me apresentou o Trello, eu falei, que Trello? Não, isso aqui não vai funcionar. Treco para. na cabeça. Lego? Tipo, de montar, né? Aí ele foi trazendo, aí ele falou, Natália, a gente tem que se falar com a manicure.
É uma classe que não tem valorização, nenhuma marca fala, nenhuma marca convida uma manicure pra fazer uma linha de esmalte. Vamos chamar, ele chamou a Fabi Cardoso, aí a gente foi indo. E aí a comunicação vai ficando forte, a gente levantou a bandeira, eu fiz um podcast pra convidar elas. E aí a gente foi fazendo e as coisas foram, realmente e foi... funcionou. Olha só. Foi dando um boom. Aí deu E aí bom. vocês passaram as 4? Não. Então, continuei tomando com manicures. Comprem mais, por gentileza. Não adiantou. Não adiantou. Ainda Mas não. foi legal. Mas Foi uma bom. experiência. Mas foi Foi uma bom. experiência. Não deu certo, não. A ideia foi dele, aí deu um boom, não passamos. A culpa é dele, A inclusive. culpa é dele. A culpa é dele, Ah, inclusive. A culpa é dele. Aí Mas ela não, começa, né? Puta ideia bosta. Tipo, só gastamos dinheiro. Não, mentira. não, mentira. Mas que legal. assim, mas assim, é uma bandeira que ninguém tinha levantado. E aí a gente começou, e as marcas começaram também a convidar, a fazer. E foi, a gente continua legal. nesse barco. E vocês são especialistas em esmaltes. É. E tem algum outro tipo de produto? Puta, não, eu não consigo emplacar. Sério? É, Mas Mas já já tem- tentou. é. Tudo. Maquiagem, alongamento. É esmalte a parada. Não sei. O Instituto... É uma escola. O Instituto Nath é uma escola. Aí que o meu irmão também. Ele que falou, a gente precisa educar a manicure. Né? Porque hoje no salão, quem ganha menos? Manicure, geralmente. Então aí ele falou, vamos fazer uma formação para elas. Então a gente conseguiu parcerias com o MEC. A gente montou um instituto onde elas conseguem ter formações online, planejar carreira, fazer recorrência. Porque o maior problema da manicure hoje é não saber quanto vai ganhar no mês que vem. Uhum. E a gente fechou as mensalidades. Então, a gente tem um aplicativo, que é o Instituto Nath, que as manicures são mais de 22 mil manicures. Que elas entram nesse aplicativo, assistem as formações, as aulas, os cursos e conseguem também fazer recorrência com as clientes, revender produtos. Olha que legal. Aí a gente, tudo ele. Foi tudo ele. Ele que Caramba, fez, tem que eu nunca imaginei que ia funcionar. 22 mil manicures. manicures. Que legal. Muita gente. É E bem com, legal. com aquela recorrência ali que Algumas ela... fazem, outras não, mas é. Que da hora, Nath. E vocês estão nas principais... Nos principais canais de perfumaria, né? A De gente não atende o perfumaria. alimentar. A drogaria para esmalte é um mix muito reduzido, um pedido mínimo muito baixo. A gente tentou algumas vezes validar, porque tem muita drogaria, então era um Sim. sonho, né? Mas a gente também não conseguiu, então o nosso principal canal hoje é o varejo. E online, né? E-commerce. Então, mas você vende pras manicures através... Do varejo. Ou do e-commerce. Tá, Mas geralmente é varejo. entendi. Elas Então vão na ela... perfumaria, compram na perfumaria. No aplicativo, de acordo com as carreiras que elas vão evoluindo, elas conseguem desconto para comprar direto na nossa loja. Então Tá. tem isso também. Elas conseguem comprar direto. Mas eu acho que o maior consumo delas é na perfumaria. Ela vai na loja para comprar algodão, acetona, esmalte, palito. E aí ela já faz É, o comprando combo ali tudo, de tudo é. que ela precisa. Ô, Nath, depois que os seus pais saíram, eles, de fato, não opinam em nada. Por exemplo, Não, se mas você quiser... nem antes já. Eu brinco que meu pai e minha mãe não foram aqueles fundadores que falaram, não, você fica, mas eu mando. Não, minha mãe falou, tá aqui, É seu. Vinícius O que é ela fazia seu. quando você era criança. E aí eu até brinco que pra gente isso foi muito bom, porque a gente tomou a decisão que a gente queria. Tinha vezes até que eu falava, eu tinha, sei lá, 22 anos, o vendedor tinha 50. Ele olhava pra mim e queria falar, o que essa porra dessa menina tá falando, né? E eu nem sabia o que eu tava falando também, porque muito nova. Sim, Mas eles largaram o osso. Eu não sei se eu teria coragem de fazer isso com meu filho, por exemplo. sim. Porque eles literalmente largaram. A gente E aí eles tomavam conta só, tipo, do departamento deles. Não, de nada. A minha mãe foi em casa, ela ficava fazendo serviço comunitário em asilo. Chata pra cacete, dava problema pra caralho, porque pessoa que sempre trabalhou em casa, um cu. Acabava, acho que separou por isso, ela tinha que ficar trabalhando até hoje. Não, é verdade, acho que o casamento acabou porque ela parou de trabalhar. Sim. Daí uma família que já gostava de comer, todo Peraí, mundo gordo pra cacete, ela que ela saiu da cozinhava, empresa? Saiu e foi ficar em casa. Com quantos anos você tinha? Eu acho que eu tinha 18, 17, 19. Aí ela saiu, tipo, do dia pra noite. Não, o meu irmão, ela preparou meu irmão, ela sempre confiou muito. O oriental tem muito esse negócio com o filho mais velho e homem. Né? Eu acho que o tesão da vida deles é que o primeiro seja homem. Então, minha mãe já tinha um negocinho com o meu irmão. E aí ela passou o bastão pra ele, ele é bem inteligente, ele é aquele cara, eu falo que a minha referência era ele, né? Então as notas eram muito boas. Eu era numa nota meio mais ou menos. Mediana. Então, Você eu me tem fudia 37, ele tem quanto? por 39. E aí ela passou o bastão pra ele e acabou. E eu acho que ela nunca conferiu um extrato bancário dele, assim. Ela confiou cegamente nele, assim, e deixou. E foi pra casa, fazer serviço comunitário em asilo.
Daí trocou de empregada acho que umas 30 vezes, se fudeu, o jardineiro se fudeu, todo mundo se fudeu. Todo mundo se ferrou junto com ela. Foi pra casa, acabou. Os caras pensavam, que decisão do inferno ela foi tomada. Caramba. Mano. Mas é uma pessoa acostumada a trabalhar a vida inteira em casa. Então, mas aí, quando ela saiu, seu pai ainda continuou? Indo. Ele ficava vendo, com todo respeito, e-mail pornô. Sabe que na época era e-mail, né? As pornografia, putaria por e-mail, mandava pra todo mundo da empresa. Ficava lá, risada, vendo e-mail, ficava sentado pra não ficar em casa, ela ficar aguentando ela. Exato. Ele ia todo dia. Isso ele ia. Mas ele só ia mandar os e-mails. Eu até brincava, porque quando ele atrapalhava um pouco, porque a gente tava trabalhando, ele chegava e contava uma piada, eu mandava lá pra ele. Sai da sala, pai. Volta, vai sentar, para. Ele contava uma piada no meio do No meio do nada. A gente lá, ele tá feliz, sem nada Gostei pra... dele. Ele ia contar uma piada. Dele, bum. Um dia ele deixou um vídeo pornô carregando e levantou da mesa dele. E quando ele terminou, o bagulho começou a rodar. E sem o fone. E daí todo mundo escutando. Eu, porra, pai. Era isso. A gente foi convivendo com isso, assim. Umas coisas que ele já não... Ele só ficava lá, entendeu? E pra gente também era uma coisa segura. Por exemplo, ia banco lá. Tava eu e meu irmão novinho. Ele tava lá. Era uma figura de respeito. Sim. Era uma segurança. O banco não sabia o que ele tava fazendo. Mas ele ficava lá, então ele gostava, a gente também se sentia bem. E sempre foi uma empresa sólida financeiramente? Sempre. Muito porque eu acho que a minha mãe, ela era muito de... Não precisa ter um carro tão caro. Controlada, né? Controlada. A gente não precisa disso, tem que ser assim. Ela sempre foi muito... O oriental, né? Não sei, eu falo, você não foi feliz, vai cagar. Você não foi feliz. Estoura essa porra, não, Nunca teve dívida, né? Não, ela era muito medrosa também, eu acho, sabe? Aí eles separaram, dividiram uma parte da grana e cada um vive bem com o dinheiro que tem. Cada um vive a sua vida. A gente ainda ajuda, né? Sim. Mas cada um vive a sua vida. Ela dela, ele é dele. E aí eu brinco que, antigamente, a Nath, ela tinha uma família pra me prover. A minha. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. E quando separou? 3 famílias. Acabou. Então, agora eu tenho minha família, o meu irmão tem a dele, meu pai tem a dele, minha mãe tem a dela. E aí as cabeças já mudam. Por exemplo, antigamente, quando era só a gente, sobrou um dinheiro, o que a gente vai fazer? Vamos reinvestir, vamos comprar uma máquina nova, vamos comprar mais caminhão, vamos não sei o quê. Quando separou, o que você vai fazer? Não sei, eu quero dinheiro. Vocês vão fazer problema de vocês. Sim. Porque ele tem outra mulher, ela namora, né? Então, ela namora. Sei lá, ela tá no rolê, né? Tá Nunca achei que eu ia falar disso da minha mãe com quase 70 anos. Eu falei pra ela, você tá velha. Tá velha, mãe, não, né? Porra, mãe, né? Já... É que assim, acho que é o primeiro namorado. Sim. Então aí... Mas assim, eu falo que antigamente, tudo voltava pra família. Hoje pra empresa. Mais. Hoje não mais. Hoje porque cada um tá com seus interesses. Cada um tá com seus interesses. É meu pai que é o dele, minha mãe que é o dela e tchau. E seu irmão que tá fora mesmo, 100%. 100% fora. Tá. E ele te dá algumas ideias ainda? Nada, eu falo com ele, ele fala, não quero nem saber disso aí. Você tá louco. Ele não quer nem voltar também, não sente saudade nenhuma. Puta trampo, margem baixa, produto, imposto alto. Você tá louco, ele fala. Ele trabalha com imigração. Ele foi trabalhar com serviço, outra pegada, de um outro jeito. Nós já vimos isso faz um mês. De um cara que trabalha com serviço, a gente tava jantando junto. Cara, é outra pegada. O Daniel. O Daniel, verdade. Não, ele fala, você tá no inferno e você não sabe, você vive falou, o caos. Ele falou, ele brinca comigo, ele fala... Ah, lembrei agora. Ele brinca comigo, ele fala, eu opero no modo suave, cara. Não, no modo avião funciona. Ele falou, Natália... Ele falou, verdade, o Daniel ele falou assim, palavras, eu não sei como vocês conseguem. A margem meu do irmão, varejo, o meu irmão... Produto, ele serviço, fala, você tá louca. E a esmalte da troca, eu mando foto pra ele, ele fala, você tá louca, puta BO, não quero mais, pra mim já acabou. Ele tem a empresa dele. Tem. Legal. Ele tem a empresa dele, ele faz lá as coisas dele. Se vira. É óbvio que antigamente tinha muito mais contato, né? Hoje é uma coisa mais irmão mesmo. Sim. Mas... A empresa, então, é no Rio? Não. A nossa empresa... A fábrica é no Espírito Santo. Ah, então mudou. Foi no Rio. Foi pro Rio, a gente ficou no Rio e depois a gente voltou Começou pra Sorocaba. em Sorocaba, foi pro Rio, voltou e tá no Espírito Santo. Tá. Por causa de incentivo e tudo mais. E aí você vai muito pra lá ou não? Eu ia mais antes por conta da... Mas hoje não mais. Hoje... Resolve muito por telefone. Aí tem a pessoa que cuida lá, os responsáveis, tipo, da fábrica, tem tudo lá. Aí eu aprovo algumas coisas pelo WhatsApp. O ano passado eu fui todo mês. Todo mês a gente foi. Esse ano eu fui, acho que em janeiro. Ô, Nath, você se preocupa, por exemplo, você mantém um portfólio que você tem ou você se preocupa em novidades, trazer sempre novidades dentro de esmaltes, que é o que você... a gente precisa... tem que ter lançamento, né? Esmalte é cor, estação, moda, inverno, igual vocês, acho que no calçado, né? A gente precisa se atualizar.
Mas na velocidade que a gente fazia antes, a gente não faz hoje. Mudou bastante. Antigamente eu tinha um lançamento por mês, assim. Nossa. Não, caos. Loucura. Caos. Isso é cor? Cor. Tipo, sempre 6 cores por mês. 6 cores por mês. 6 cores por mês. Aí você tem que pensar em nome, cor, tudo. Meu Deus. O ano passado foi assim. Era mó rolê. Trampo. Aí o cliente não cadastrava em janeiro, queria cadastrar em julho, você já tinha 7 coleções pra trás. Eu falo que em época muito boa, que o varejo tá legal, funciona bem. Mas dá uma retraidinha, lascou. E a gente tá num aninho... complicadinho. Na adimplência alta, o negocinho tá meio... Complicado. Então, esse ano a gente tirou o pé, eu tive acho que até o momento 2 coleções novas, nós estamos em junho. Então, a cada 2, 3 meses a gente tá lançando uma. Sim. Tá. E qual é o momento atual, assim, quais os planos que você tem pra empresa hoje? Então, hoje a gente já sabe que o seu foco principal é a parte familiar, você mudou um pouco e tal. Mas, assim, pra empresa, qual que são os próximos passos, os próximos planos? Você pretende expandir, crescer, vender, enfim? Olha, assim, eu queria muito equalizar uma conta que eu não precisasse de tanto volume para fazer ela fechar. Então a gente tá nessa, eu quero achar o equilíbrio de uma coisa... Vender mais menos e melhor. Exatamente. Para conseguir com mais... dar rentabilidade. Exatamente. Uma Que saúde. com esmalte é bem difícil. Bem difícil. Esmalte é um negocinho. Sabe quanto que é no calçado que a galera tá pedindo? Quanto? Markup, pra você ter uma base. 2,6. Mentira. Nós tentamos, a gente atende algumas redes. E a gente se assusta mesmo, porque, tipo, o meu esmalte na perfumaria, do lado de uma loja que vende, na perfumaria, R$3,50. Na loja, R$7. R$9. Na loja de roupa, de calçado. 2,6. É absurdo. Então, mas aí... Mas eles não estão acostumados, porque não vai vender. Assim, você vende menos, mas é assim. Era isso que eu ia perguntar. Não tá legal, assim. O giro não tá não bom. Vende, não tem sellout. Não tem sellout. Porque você vai numa... Hoje tem muita perfumaria. Sim. Quase em todo centro, em todo lugar legal. Exato. Tem uma perfumaria, uma loja legal de roupa, de sapato. Sim. Aí ele vende a R$3,50, R$4. Ela vende a R$8, R$9. Exato. É bem, bem difícil. Mas eu me assustei com isso. Mas inteligentes são eles. Eu acho que o varejo de perfumaria briga com umas margens muito, muito baixinhas, assim. Muito pequena. Eles sangram bastante. É que, na verdade, assim, há controvérsias, né? Porque quem paga essa conta é o consumidor final. Sempre. Só que tá todo mundo sem dinheiro. É. Então, você começa a fazer uma conta, o povo tá sem dinheiro e tudo aumentando muito, chega uma hora que a conta... Não vai E fechar. entra naquilo Tá que você falou aqui, que aprofundando um pouco mais, o momento do mercado não tá fácil. Então, eu tô vendendo menos? Eu tô vendendo menos. Como que eu vou vender menos e talvez... Pagar mais. Exatamente. Entendeu? Quem souber, conta. Exato. Compartilha aí, milhões. né? Porque não tem o que fazer. Hoje mesmo, eu tive uma reunião hoje, que o assunto foi esse. Porque, assim, é uma conta 5 mais 5, ela tem que dar 10. É isso aí, Qualquer não tem o que outro fazer. resultado, tá errado. E aí é aquilo, o cliente tá pedindo mais margem. A fábrica tá no osso. Aí Isso vem aí. pra cima de mim. Que é a ponte, Aí, né? Então, só que daí eu falo, peraí, gente, que vocês eu querem, também já tô no osso. Tipo, sabe? Você que fala bastante, eu também falo um pouquinho, eu falo pro cara assim, eu tô te dando um cu e tô pedindo desculpa. É isso mesmo. Entendeu? Tipo, Por tá de me costas perdoa. pra você, né? Desculpa, Ai, desculpa. né? Me Na perdoa. próxima, Entendeu? Eu tenho uma cliente que eu me lembro que ela... Foi a semana passada até que ela falou pra mim, viu, a gente precisa fazer alguma ação, porque ou bonifica, rebaixa. Uma campanha. Uma campanha porque não tá indo bem. Eu falei, mas o que tá indo bem? O que tá indo bem na loja hoje? Me dá uma categoria, porque daí eu vou aí, eu estudo essa categoria, Sim. vejo o que eles fazem pra gente poder seguir. Ela, não tá indo bem. O que você quer, né? Você quer botar, sei lá, R$2 e tá entrando gente na loja? Como que tá? Então eu falo, é um desafio. E tem horas, eu até brinco, né? Tem horas que eu fico um pouco me sentindo culpada por estar de saco cheio. Porque eu falo, não tenho esse direito de estar de saco cheio. Não, é verdade. Tem muita gente que toma no cu mais do que eu tomo, que tem uma vida pior do que a minha e tá aguentando. Mas tem horas, cara, que eu falo, caralho, que trampo, mano. De novo, ainda meu irmão brinca, de novo. Porque você precisa toda hora. É que a gente parece alcoólico, né? A gente fala, essa é a última vez. Não vou fazer mais. Não, aí chega daqui a pouco, você vai e faz de novo. E aí essas coisas de motivacional, não para. Vai tomar no cu, eu quero parar, eu não aguento mais. Não, é verdade, vai se fuder, eu não quero Você parar. sabe o que é o poderosíssimo ninja? Gosto dele. Nossa, ele é bom, Eu né? vi um Que negócio, delícia. um negócio dá. dele muito da hora. Ele aqui, ó. O cara fala que a gente não tem que entrar na zona de conforto. Cadê essa porra? Vai tomar no cu! Eu quero Mas a porra da é. zona do... Eu quero estar lá. E eu fiquei pensando nisso, eu falo, o pessoal, não para, vamos se reinventar. Caralho, puta coisa. Não sei, eu fico com o cu na luva, eu falo de novo.
de novo. Mesma coisa, E daqui mesma quanto história. tempo? Eu falo. E assim, a gente começa a ver, a gente bate muito esse papo até com alguns outros representantes e tal. Não vou falar que é fácil a posição do pessoal, só que a gente vê uma movimentação também de algo que a gente fala, meu, tem muito gargalo aí, e por que eu que tenho que assumir pagar essa conta? Então, por parte do lojista, eles não estão no momento fácil, Sim. a gente sabe que não estão, porque a gente paga por isso também, só que o que acontece? A gente vê que não tá sendo feito 100% Não, da parte deles. Muito pelo contrário. É. Muito pelo contrário. Eu não E vou tem- falar de todos, Não, né? Tem sim, as e exceções. tem uns ainda que você não consegue fazer nada. O cara te amarra de um jeito assim que você não... É. Exato. Você não consegue... Tá bom. Não, você não consegue respirar. Então foda-se, o problema é seu. Você já comprou mesmo? Fazer o quê? Dá Ó, vontade. dá vontade de né? falar, então É, senta em cima dessa porra que você quer que eu É, faça. Isso não pode, isso não dá, isso não dá, isso não pode. Exato. Então, Não, e a aí ele pica te é pede sua. coisa que não tem. Tipo, meu, não existe isso. Você tá querendo que eu te dou o produto, né? É mais ou Não, menos daqui a isso. pouco é isso. Eu até E aí brinco. tem aqueles casos Consignado, assim. né? Eu falo, quer Consignado. pagar a conta de luz? Você fica como sócio já lá. Eu tô te mandando, paga o Exato, aluguel, já é. paga tudo, paga a comissão É, da galera sociedade, e vou, porque isso. do jeito que você quer, você quer. E na maioria das vezes é assim. Não 100% dos casos, mas na maioria das vezes, nem sempre o que compra mais pede mais. Exato. Tem uns que dá vontade de falar, porra, cara. Se põe no seu lugar. Por favor, menos, bem menos. Recolha-se, né? Dá vontade. Mas é que eu brinco, né? E eu falo depois do poder da internet também, tem uns bosta que, de verdade mesmo, que eu falo, eu até brinco, eu falo que a internet, eu falo isso é legal eu falar. A gente ficou maior na internet de uns anos pra cá, mas é a época que eu menos faturei. A internet, ela só mostra. E o que não é real. A época que eu mais cresci no Instagram foram os meses, os anos, Que eu menos menos faturou. faturei. Que eu não tava na rede social, que ninguém sabia nada. Sim. E eu falo, a internet, ela traz um pouco isso, né? Não sei, É a uma galera- ilusão, né? É, completamente, assim, não é proporcional. Eu falo, cara, tem coisa que eu olho ainda e falo, não é possível, né? Não tem como. E às vezes que eu falo, às vezes com algumas pessoas que eu tenho mais contato na intimidade, eu falo, nossa, como cresceu, né? Eu falo, não, Só que não. só tomei no cu. Nesses últimos anos, é que você tá vendo no Instagram. Não é realidade. Nossa, como você cresceu, parabéns. Umas meninas que eu me fiz faculdade. Nossa, Nath, você estourou. Falei, amiga, tô tomando no cu 3 Tô anos. estourada mesmo. Estourada. Tô estourada. Literalmente, Tô cara. estourada. Eu tô me fudendo. E você vem falar que... É o que eu falo, a internet, ela mostra isso. E o que deve ter de gente assim, de verdade. Nossa senhora. Porque eu falo, a impressão que as pessoas têm é que, nossa, nesses últimos anos explodiu. Isso é que é Aonde? engraçado. A vida de Instagram, de internet, ela é muito, né, muita ilusão, muito sonho. A gente tem uns conhecidos que até vieram aqui, então, o Jordan e a Mel, que eles estão estourados na internet, Ele falou, eu vi. 25 milhões de seguidores, Puta que entre pariu. TikTok, todo mundo e tal. E eles falaram, a casa que eles gravavam, então, eles pediam emprestado a casa de um cara, que era uma mansão, ele falou, cara, todos os vídeos que a gente postava nessa casa, explodia. Eles achavam que era deles, né? Eu recebo, às vezes, no direct, parceria. Nath, vem aqui, faz isso. Eu falo, gata, você não vai vender porra nenhuma. Não, de verdade, eu não sou... Eu não Sou influencer, eu não né? sou, eu Sim. não vou falar, eu não quero botar dente no meu dente. Eu quero ficar com meu dente assim. Sim. Tá, e vamos fazer um botox. Não Quero quero botar. Unhas depois ou não? Não. Ah, tá. Não, eu não quero botar lente. Eu não quero botar lente Sim, na Ai, mas a sim. gente faz uma permuta. Uma collab. Eu me senti até mal. Eu quis fazer tirar o furo da minha orelha que tava muito grande. Aí entrei em contato com ela. Ela falou: não, pode vir, faz um vídeo. Eu falei: não, cobra. Exato. Eu quero pagar pra você, eu não quero. Não quero de fazer graça. vídeo, Não é. quero. E outra, se eu achar você uma bosta, eu não quero falar que você é boa. Eu quero falar, Sim. é um pau no cu ruim pra caralho, não vai nela. Eu não quero fazer Sim. permuta disso. Eu quero. Deixa eu ter minha opinião, né? Exato, Tudo sou bem. livre, né? Quem vive disso, tá ótimo. Feliz eu, se há 10 anos atrás eu tivesse descoberto que isso ia dar mó grana. Puta trampa atender cliente chato do caralho. Exato. Dirigir 3 horas. Eu ia estar muito mais feliz se eu tivesse Sim, feito isso. Sim. Mas eu não fiz. Então, já que eu não fiz agora. Foi uma e decisão. Eu não quero postar que você furou bem minha orelha. Vai se fuder. Eu não vou citar o nome dele, mas eu conversei com o Japa essa semana ainda sobre esse cara. Teve um cara que veio e ele tava dando mentoria. Tipo, ele chegou todo na estica, né? Aqui, todo camisa boss, sabe? Ainda ele falou, sempre cara, assim, né? Acabei de... Ele falou, eu vim do shopping Anália Franca, eu comprei pra vir aqui. Ainda falei, caralho. Tipo, ele veio todo na estica mesmo. Aí, semana passada, eu Sem encontrei. meia, né? Aquela calça mais curtinha. Isso, nessa pegada. E aí eu encontrei com ele semana passada, todo mulambento. Todo eu indo, eu falei, meu, Mas, que assim, isso? ó, Onde você tá, né? eu só que... Abrindo um parênteses, Abrindo é. um parênteses. Ele é muito monstro. Ele é um ser humano... Legal. Não, Não. diferente. E ele
é monstro também na empresa, vai pra cima, tá lá, desenrola. Só que o estilo dele talvez é esse que ele falou. Só que na internet a galera quer outra coisa. Que é esse estilinho que ele tava. E aí o que acontece? Eu encontrei ele, aí eu olhei assim e falei, cara, que é isso? Ele falou, Lucão, na moral, vai tomar no cu. Desse jeito, ele falou, cansei, velho. Aí por quê? Ele falou, velho, ele tava dando mentoria, né? E aí ele falou assim, tipo, eu chegava na mentoria, quero fazer sua mentoria, quanto? 3 conto? Não, muito caro. Mano, 3 mil reais. Tipo assim, e o que eu fazia pro cara, o cara faturava 3, 4 vezes mais. Aí não queria me pagar. Só que o filho de uma régua me ligava tipo 11 da noite e eu tava falando com o cara. E aí, postando, sabe, ele falou, odiava usar aquelas roupas. E ali eu me passando por uma imagem que não era eu. E uma hora cai, não tem como. Só que acontece, ele cresceu muito na internet. Só que ele falou, cara, cansei. Tipo assim, foda-se. E aí ele começou a usar calça jeans, umas camisas toda largona. Ele falou, cara, esse sou eu. Aí ele trocou ideia com a mulher dele e falou, ó, já era, vou cancelar o Instagram, não quero mais. Ela, mas tá louco? Aí ele falou, tô. Tipo assim, não quero mais e que se lasque. Entendeu? As pessoas têm uma imagem, acho que por causa de internet, que você tá numa vida que você nem tá. Que nem é. Entendeu? Tipo, não é tudo isso, né? Eu até brinco isso com o Vinícius. Eu falo, nossa, a galera acha que... Nossa, parabéns, vocês estouraram. Eu falei, putz... Tô estourado. Não é assim não, né? Não é bem assim, né? É bem diferente, é bem diferente. Meu, o legal da Nath que é a verdade nua e crua, né? Nua e crua. E o mais legal de tudo isso, que eu acho, de verdade, desde o começo eu falei, é a forma que você fala. Tipo, leve, é isso. E sem peso, não é aquele negócio, não tá pensando em fazer média com ninguém, com o marido, com o irmão, com o filho. Com o pai, com a mãe. Mas eu falo, é claro que tem horas que eu me arrependo também, né? Opa, pra caralho. Eu falo que o meu banheiro é o meu confidente. Às vezes eu vou lá, tomo um banho e falo, porra, pesei a mão aqui, exagerei ali. Né? Eu choro comigo lá e aí depois eu tenho que resolver, né? Mas é aquilo. E não é chavão, é uma realidade. É muito melhor você se arrepender de coisa que você fez do que não fiz. E então, outra coisa também, outra coisa que eu aprendi também, isso já é sem meu, é pelos meus. Foda-se. Você não gostou? Foda-se. Não é pra você, né? É sobre você, né? De você não gostar, você tá falando mais de você do que de mim. Exato. A gente, parece meio idiota isso, mas é verdade. Então foda-se. Você não gostou, eu não gosto de você. Tá bom, você não me deu nada mesmo. Só compra um esmalte de vez em quando pra me ajudar. Tá foda. Que tá foda, não precisa nem ser às vezes. Vai na loja, compra um pelo menos, você já me ajuda. Tá ótimo, né? Porque chega uma hora que eu falo, eu até brinquei, eu falei, cara, meu marido falou que você vai estar desanimada, porque você tá numa fase da sua vida diferente, né? Tem até um cliente que falou pra mim, nossa, eu já vi uma Nath mais feliz. Eu quase falei, a culpa é sua, inclusive. Da minha fúria, seu pauzão no cu do caralho. A culpa é sua. Obrigada. Você lembrou? E ela fala que o cara falou, obrigado. Nossa, eu já vi uma Nath mais animada, mais entusiasmada. Eu falei, você estragou ela, seu arrombado. Você, entendeu? A culpa é sua. Ninguém aguenta mais. O que a Nath falou, eu vou falar o milagre, mas não vou contar o santo. A gente pior que ele vai saber, mas foda-se. Não, mas a gente... Foda-se. Tô muito foda-se agora. Não, pior que é, meu. A gente gravou um podcast no interior. E aí a gente fez um churrasco depois. Foi super legal. Foi super legal. E tem uns amigos nossos que eu até devo mandar um abraço, Ticão e Thiago. Eles são, tipo, muito assim, foda-se. Mas o legal é que eles são foda-se pra qualquer um. E só que eles estão muito bem hoje, sabe? Eles são muito, mas eles são muito sabe bons. Sabe aquele cara assim, aquela pessoa que fala assim, ó, vai tomar no seu cu, você fala, lógico, o cara fala de uma forma que é gostosa de ouvir. Vamos comigo! Isso, tipo isso. E olha, imagina a cena. Churrasco na casa deles. Tinha uns clientes lá bem importantes, inclusive. A gente fez um podcast, foi super legal e tal. Eu acho que eu vi esse. Você viu esse? Vi. Foi de final de ano, foi especial de Natal. Tinha uma galerinha, né? Eu vi. E tinha uns clientes bem importantes lá, legal. E aí, o que era o combinado? A gente faz o churrasco, a gente rateia e paga e tá tudo certo. Só que aí, churrasco, levei violão, a gente tocou, foi muito, muito legal. Quando tava dando a hora de ir embora, um desses caras, dos clientes, falou assim, ô Thiago, quanto deu? Desses clientes importantes. Desses clientes importantes. Quanto deu? Aí ele falou, não, tá de boa. Aí ele, não, o combinado não era esse. O cliente falou, sério? O combinado não era esse, a gente tem que fazer o rateio e tal. Aí ele falou, não, tá de boa, é por minha conta. Aí o cara falou, Thiago, olhando no olho dele, Thiago, o certo é certo. Ele falou, com aquela merda de pedido que você me dá, desse jeito, com aquela bosta de pedido que você me dá, se eu não puder pagar o mínimo, que é um churrasco pros meus amigos... Não, eu consigo, né? Aí ele falou, eu consigo pagar pelo menos um churrasco, aquela merda, aquele pedido, pelo menos um churrasquinho, meus amigos, eu consigo pagar.
Meu, mas na frente de todo mundo. Eu quase caí da cadeira de rir. Ai, que gostoso. Você via a cara do cara, Nath? Não, ele fala isso pra qualquer um. Mas foi tão... Foi, sabe assim, saiu de dentro. E ele virou Foi as costas profundo. e saiu andando. Tipo assim, não é que ele falou e esperou o momento da risada. E não. Ele falou e saiu. Nath, isso é brincadeira. Eu não aguentava. A cara do cara, tipo assim... Porra, velho. Não precisava fazer isso. Pô, Assim também pesou não, a mão, né? É, Pesou a mão. é. Só que assim... De boa, sem peso, sabe assim? Que Pô, delícia, você tá né? na minha casa, então você vai ter que ouvir. Sabe assim? Você tá aqui. E melhora essa porra desse pedido na próxima, né? Não, Por favor. eu acho que ficou a dica. Faz sua Fica. parte, né, também. Pelo menos, né? Aproveitando em verdade nua e crua, meu jovem. Eu tenho uma verdade nua e crua pra você agora. Vai tacar? Vou tacar ela Desse aqui na jeito? mesa agora. Pá! Aqui na mesa. Aquele cliente que tem uma loja de confecção, Magazine, e quer desenvolver a sua coleção própria e não sabe por onde E começar. ainda, não conhece a Epifani, que muitos já conhecem, né? A Muitos. galera que nos acompanha já tá na boca da galera. Mas quem ainda não conhece a Epifani, não sabe o que a Epifani faz. É difícil? É difícil. Mas explica pra galera quem que é a Epifani, Lucão. A Epifani, o Lucas, que é meu xará, é um chinês que veio pra cá pro Brasil com um pensamento brasileiro do ganha-ganha. E é o seguinte, pra você que tem um Magazine e quer ter sua coleção exclusiva, com markup diferenciado, com produtos diferenciados exclusivos, que sonhou de noite e jogou na mão do Lucas, de manhã tá pronto. Ele desenvolve tudo na China, meu jovenzinho, e ainda leva você pra lá, pra conseguir contextualizar tudo isso que tá me falando, materializado em cima da mesa, meu jovem. O cara é Senhora. diferenciado demais. E pra galera que tem uma loja, 1, 2, 3, 4, 5 lojas, que não quer ter essa coleção exclusiva, mas quer ter acesso Certo. a esse produto diferenciado com o melhor custo-benefício. Aonde que encontra, meu jovem? Ah, região do Brás, galera. Você que é lojista de calçado, de confecções, muito bem conhece essa região, porque é lá o nosso polo. Ele tem um showroom lindo, maravilhoso, conforme as imagens nos mostram, com todas as mercadorias à pronta entrega. Para você ir lá, comprar, voltar para sua loja, fazer um giro do produto e já voltar e fazer reposição. Então, 100% de todo o estoque dele tem na pronta entrega. E sabe como que ele consegue materializar isso e oferecer isso da melhor maneira para você? Através da estrutura que ele tem lá na China, que não somente de desenvolvimento, mas toda a parte de fábrica, desenvolvimento, showroom, matéria-prima, ele tem. Então consegue nos proporcionar esse produto de qualidade com o melhor custo-benefício que quem já trabalha conhece, né não, Lucão? Você tá doido, meu jovenzinho? No coração do Brás, Henrique Dias, 148. Henrique Dias, verdade. 148. Entre em contato, o Instagram dele é muito legal, tá bombando, sempre tem novidades lá. Entre em contato com ele, se não conseguir, fala com a gente que a gente faz a ponte. Inclusive, se quiser marcar um agendamento, ir lá no showroom, entre em contato com a gente ou diretamente também, que você vai conseguir ter acesso a toda essa loja maravilhosa, né não, Lucão? Sempre na elegância com o Lucas de Epifani, meu jovem. Nossa senhora! Gente, vou contratar vocês. Ah, é? Ó, fazer uma publi aí. Meu, te fala aí, esse cara, ele é muito diferente mesmo. É? Inclusive, né, tem novidades por aí. Só pra galera que nos Ó. acompanha, né, ficar com aquele gostinho. De quero mais. É, Gostinho de quero mais. tudo que a gente falou aqui, ó, bom... Vai falar ou não? Vai segurar? É melhor segurar, né? É melhor segurar. A gente não vai falar Logo que a vai pra gente China. Não. Não, a gente não vai falar. Não vem? Não, falar que pra a galera gente que a vai gente lá vai pra ver China. toda essa Não. estrutura. Tudo isso pra ver se é verdade mesmo, tudo isso aí. É. Não pode falar que a gente Não vai pode. pra lá, Quando né? vocês vão? Não pode falar. É, né? também eu não vou entregar ouro, né? Lá Vai pro final do ano, né? Não dá pra falar tudo também. Ai, gente. Meu, mas que legal, Nath. É que isso. história, meu. De Muito verdade. obrigado, Nath. Eu que agradeço vocês. Nossa, Gratidão. muito... Vou te falar que, assim, de fato, é muito legal os episódios que a gente grava e sai com ânimo a mil, sai leve, com aquela energia, sabe? Que a gente recebe do convidado. Que sempre essa troca é muito genuína. Às vezes aquele convidado que vem um pouco mais, às vezes, cabisbaixo por algum momento, né? Que esteja passando, a gente sai, tipo, daquele jeito, com aquelas dores que o isso é convidado verdade. vem. Só que quando vem com essa energia que você veio, com essa espontaneidade, trocando ideia, a gente sai, tipo, querendo Tipo, vou trocar mandar alguém ideia. tomar no cu hoje. É, não, primeiro próximo que eu vai ver se na fuder. rua que me fazer. Tomara que nenhum cliente me ligue. Não é, vai, Tá correndo eu não risco. quero você. Tá correndo desligar, risco. vou até desligar. Tá correndo risco. Não, mas é muito legal. E assim, eu já vou deixar a dica. Pelos preços que você falou dos esmaltes, então pra você, lojista,
Que isso assim, ó, eu te falo. Eu tava conversando com um cara que ele vende relógio. E ele também tá entrando em loja de calçados. E o marketing dele foi muito bom. Porque ele me chamou pra trabalhar com ele, pra ser representante e tal. E o marketing dele, eu achei muito legal, que é o mesmo marketing que o cosmético usa ou deveria usar. Então, até aproveitando, falando pro lojista, o que dá mais retorno por metro quadrado são essas linhas. Porque o lojista de calçado, geralmente ele faz uma conta do seguinte, estoque de calçados, você precisa de um estoque grande. Porque as caixas, fisicamente falando, uma caixa de 12 pares ocupa né, um espaço grande e, na verdade, nós estamos falando de um pé. Esmalte, cosméticos, você precisa de um por um. E o giro é maravilhoso. O giro é maravilhoso. Ou seja, a margem que eles espremem vocês, essa conta, ela tá errada. Ela não é a mesma margem. Ela não é a mesma conta. Então você não precisa calcular 2,6, igual a gente falou, para conseguir ter o lucro desejado. Então já fica a dica pra galera aí que consegue te achar no Instagram. Sim. A gente vai deixar o número para contato também, que eu acho que vale muito a pena. Para você que não trabalha e não conhece, chama a Nath, a Mi, que tá nessa daí. É maravilhosa. A Mi é espetacular, é a melhor que eu tenho. É a melhor. Eu adoro ela. Chama a Mi que você não vai se arrepender, isso eu garanto. Inclusive, a Mi, ela trouxe uma reflexão que ela causa nos clientes dela. Ela falou pra gente num café, é válido falar aqui, passar essa reflexão pro lojista que a gente atende, que a gente conhece, seja lá qual for o ramo. O cara que trabalha só com perfumaria, o cara que trabalha só com moda, calçados e confecções. O que você está buscando trazer de diferente dentro da sua loja? Então, o calçado, a confecção, aquilo lá o pessoal já conhece. Mas como você aumentar o ticket médio, como você fazer o seu cliente gastar mais na loja? Fazer o PA. Exatamente, que a galera às vezes fica assim, não, vou aqui, o meu core é esse, eu vou ficar só com isso. Eu sempre trabalhei só com isso, por que eu vou mudar? Sempre deu certo. E não é assim. Na verdade, você não vai mudar. Exato. Você não vai... Pode ser que algum faça, mas é difícil. Mas diversifica, né? Trazer algo diferente. Mas muita perfumaria já faz isso hoje. Olha lá, que legal. A gente tem perfumaria vendendo vaso, porta-retrato, produto de limpeza. Aí você pega, por exemplo, de cachorro. Uma loja que a galera conhece, por exemplo, uma Renner. O cara vende uma C&A, perfume, roupa, tudo. Calçados, Então, quanto mais você conseguir, porque o dinheiro é um só, o cliente ele sempre vai gastar. Se você arrumar maneiras de fazer ele consumir, gastar o dinheiro cada vez mais dentro do seu negócio... Melhor ainda. Ou seja, fica a dica. E essa foi de graça, né, meu jovem? Porque o pessoal... Consultoria grátis, né, meu jovem? Né? Ó, aproveita, galera, que a hora que a gente começar a cobrar também... vai vir com gosto, né? Vai vir com gosto. O pessoal aí conhece a gente. O pessoal sabe que na hora que vem as pancadas... Na hora que a conta chega, o nego se assusta. Tudo que tem de graça, nós vai cobrar. Nath, gratidão, de verdade, por tê-la aqui. Gente. Obrigada pelo convite. Baita bate-papo, de verdade. Que bom. Muito legal te conhecer também. um pouquinho. Conte conosco, Nath. A porta tá aberta do nosso podcast, sempre que quiser, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Muito bem-vinda. Depois eu quero conhecer Sorocaba. Meu irmão quase mudou pra Sorocaba. Coxinha da Padaria Real, vamos. Melhor coxinha. Melhor coxinha. Da Padaria Real. Melhor coxinha. É mesmo? É mesmo, devia ter trazido. Pô. Mano, eu tava lá do lado hoje, tava em Alphaville, velho. Mentira, rapidinho. Te juro. É que eu peguei um trânsito. É que dá uma horinha? Não, dá mais, né? Não, você fala de Alphaville? Não, uma horinha. De Alphaville uma horinha, sem trânsito, né? É porque tá uma bosta ali a Castelo, né, e tal. Tá com reforma. Isso. Mas é a melhor coxinha. Melhor. Não promete pra gente que a gente cobra. Pode ir, eu mando trazer. Não, mas eu quero ir lá. Vamos lá, é só ir. Eu quero ir lá. E é uma cidade mal bonita, né? É boa. Vocês moram em que bairro de São Paulo? Na Zona Leste, aqui do lado. Desculpa, Sorocaba é foda, é outro barato, nível, né? Bem mais barato. Tudo mesmo? Aluguel, condomínio, escola de criança. Verdade. Qualidade de vida também é top. Vocês estão no inferno, desculpa. Vocês estão que você... Não, experiência própria, que você morou aqui, né, em São Paulo. Você tá louco, isso aqui não dá. Hoje você nem pensa. Nunca mais. E você foi na época? Não, eu fui na época da adolescência. Eu estudava num colégio que tinha McDonald's. Eu fui pro colégio em Ibiúna, nunca esqueço. Tinha McDonald's no colégio? No colégio. Caralho. Aí quando eu fui pro Ibiúna, eu estudei no colégio
de Ibiúna, né? Ibiúna. Sim. Então, não tinha McDonald's em Ibiúna. Não tinha semáforo em Ibiúna. Imagina. Não tinha Mas semáforo. o que te fez ir pra... Foi seus pais que foram Eu pra por causa dei da um pouco fábrica? de problema na adolescência. Sim. E daí minha mãe Tivemos teve que me tirar de São Paulo. Porque eu comecei a namorar um menino bem mais velho do prédio que eu morava. Aí ela falou, Eu era beleza, muito vou novinha, ele cortar era suas bem mais velho. Ela falou, perninhas. então... Vou cortar sozinho. sozinha. É, Cortar aí ela sozinho. me levou pra Ibiúna. As minhas roupas num saco de lixo. Mas ela foi junto. Não, ela ficou trabalhando, a gente ficou com os funcionários lá. E o meu irmão. Meu irmão tomou no cu de bandeja, coitado. Porque ele não tinha Se feito fudeu nada. por causa de você. Mas ele casou com uma ibiunense, porque eu que fiz a merda, então a gente teve que ir Então embora. você fudeu ele 2 vezes, que ele casou. Nossa, coitado. Não, mas é isso, a gente foi embora, ele foi embora assim. Então, pra mim, foi no ódio, né? Eu mudei Força no do primeiro ódio. colegial. Nossa. Época que eu achava que ia ser maravilhoso, que eu ia ganhar um áudio do meu pai. Sim, nossa, agora estoura. Né? Fui pra Ibiúna. Aí E ficou lá com os funcionários, depois você foi pra Sorocaba. Aí a minha mãe tinha uma pessoa que cozinhava, uma que limpava e tinha um motorista. E aí eles levavam. A nossa vida era isso. E ela ia de sexta-feira. Aí ficava sexta, sábado, domingo ela ia embora. Aí ficou um tempo assim. Porque ela Aí depois que precisava foi me pra tirar daqui. Sorocaba. Não, a E empresa aí, de de Sorocaba e a gente morava em Ibiúna. Ah, tá. E Ah, quanto não, tempo era dá? aqui em São Paulo, desculpa. Quanto tempo de Sorocaba e Ibiúna? 1 hora. Ah, tá. Aí depois ela mudou pra Sorocaba. Um tempo ficou a empresa aqui em São Paulo e a gente em Ibiúna. Aí ela ia e voltava durante a semana, né? Ia na sexta-feira e voltava no domingo. Aí depois ela mudou a empresa pra Sorocaba. Aí ela ia e voltava todo dia. Eu falo, minha mãe, ela... E o cara não foi lá te ver? Foi, eu namorei mais 4 anos ainda, assim. Mesmo morando em Ibiúna? Mesmo assim, eu gostava de tomar no cu. Eu gostava. E ele, então? E não foi Ibiúna, né? Não, se você conhecesse ele, você vê que eu tomei mais do que ele. Sério? É, com certeza. Já gostei a do conta pra cara. mim ficou negativa. Já gostei. A conta ficou negativa. Não, já gostei do cara sem conhecer. Não. Cara. Aí a gente... Eu fiquei ainda namorando um tempo. E aí depois ela falou, ou ele ou a família. Então ele. Então pega suas coisas e vai embora. Sinto saudade dele. É. Mas daí eu não quis. Aí eu fiquei com a minha mãe, né, mesmo? Sim, sim. Mas ela foi bem japonesa nessa decisão, assim. E Rígida. ela é dona? Chata pra caralho. Mãe, você vai assistir. Você é chata. Gente boa, assim, eu digo, de trabalho, Sim, guerreira. sim, mas é muito... Honesta, Muito... correta, tal, não é mas não. crica. Não tem não. Não tem Não tem meio- talvez, É, né? não tem. Tem talvez, é não e A gente sim. perdeu o cliente porque ela cobrou, tipo, R$24 de juros. Não, você não pagou no dia. Não, mas Magda, não. Não, o problema Você é seu, deve, é. paga, você deve, você não deve. Não tinha essa, então, mas sabe? aí que tá. Será que ela tá errada? Pra caralho, ela me fudeu. Sabe? A maior rede hoje é uma das maiores. O cara não quer olhar pra mim. Aí você fala, foi minha mãe. Foi, mas ela causou problema, você não vai resolver. É mais ou menos isso, assim. Minha mãe, ela é crica, E aí chata ele pra não é caralho. cliente seu hoje por conta dessa... Não, ele situação. nem recebe a gente, nada. Ela me fudeu. Ela é muito chata, muito chata. 1 mais 1 é 2 pra ela. Eu falo, a conta tem que fechar, tem, mas no comercial... Calma, Pai, né? então, Calma. só tem... Não, eu falo, aguentou 42 anos. Tanto que eu E brinquei... aguentar mais. Ele ia, né? Aquele perfil, mas agora ele tá bem feliz, né? Eu falo, hoje ele tá feliz, né? Tá bem. Eu também não sei como ele aguentou. Ah. Ela tem muitas qualidades, né? Mas assim, eu digo, até a Vitória brincou, nossa, eu adorei ela. Eu falei, 40 minutos, né? Vai morar com ela. Você vê como é Aí você vai foda. entender o tamanho. Ela é bem, assim, chata, muito chata. Muito Um beijo pra difícil. dona Magda, né? Um beijo, dona Ah, Magda. dona Magda. Dona Magda. Ela falou da boca brava. Ela combinou com a É, gente. dona. isso aqui ela tudo é falou, um vamos teatro. trollar minha Ela mãe. falou, não existe mãe melhor. É, dona Magda. Ela, é claro que tem as coisas boas, mas na empresa, assim. Foi bem difícil. Ô, Nath, nós tá tentando... Dá uma melhorada. Ah, Não, e o dona pai, e o Magda. pai? Tranquilo. Passivão. Good assim. vibes. Pra aguentar 42 anos, você deve entender o que eu tô falando. Não, não pode ser. Quem que aguenta 42 anos? É Exato. um cara mais passivo, um cara que Mas, aceita. dona Magda, ela falou que muito do que a senhora tem, ela tem. Então, fudeu, né? Fudeu. Vamos se tratar, senão meu casamento acaba, Então... eu vou ficar bem louca. Não, Chata não pra quero. caralho. Chata, eu já sou, então tem que resolver, né? Não tem jeito. Mas eu brinco que agora, eu até falei pro Rafa, a fase da minha vida eu quero parar um pouco, ficar um pouco mais... Relaxar um pouco. Não quero mais essa loucura. Eu vou falar, eu quero sombra, água fresca e um sapato bem largo. Pra não encravar a unha. Sabe assim, só É isso. verdade. Fala, eu tô de boa. Não, eu quero bem, já tô meio... Falei, o trampo é seu, né? Vamos lá, Rafa, faz você aí algumas coisas. Faz Se sua vira um parte pouco, aí, se já vira Faz um sua pouco. fé, Eu quero exatamente. ser Aí eu Eva não quero mais Troféu. ser guerreira. Que momento da vida falaram que mulher tinha que ser guerreira? Vai tomar no cu Quem inventou vocês. essa porra, né? Porra, por que vocês não ensinaram que era pra casar bem? Isso, Entendeu? é. Escolher Não, e tipo aqui, ó, direito. da minha vez, né? Porra, mano. Falava, tal, que tinha que ficar em casa, aí Cacete. bem da minha vez, tal. tem que ser Não, guerreira, vamos ser tem que guerreira, trabalhar, é.
Escolha outra coisa. Faz 10 filhos mesmo, fica em casa. Da sua família que fala, não sei se é a minha sogra, o Gui da sua família fala que pai pobre pai pobre. Pai pobre é destino. Agora, Sogro pobre é burrice. É mesmo. Meu pai fala isso. Meu pai fala. Meu irmão casou com filha de pintor. Ainda fala, sobrou brocha pra mim. Puta que pariu, é mesmo. É por aí, né? É, por aí. Por aí. Por aí. Galera, com essa energia a gente vai aqui terminando mais um episódio. Você que não se inscreveu, não curtiu e não compartilhou, ainda dá tempo, faz sua parte, que a nossa aqui tá sendo feita com muito carinho, né não, Lucão? É isso aí, meu jovenzinho. Que beleza, que legal, se inscreva no canal. Tudo de bom!